Esse cara eu tenho ódio. Vamos dar uma olhada. É meio grande, né? Mas vamos ver se a gente consegue tancar. E é a parte 1 ainda. Comunista chora. Com meu livro. Parte 1. Ele não praticou as maiores barbaridades, não. Ele tem um papel positivo, um papel emancipador. Veja, foi a gente. Meu Deus, esse sotaque maldito. Nada contra você. É contra o sotaque dele. Que derrotou o nazismo, né? O comunismo. Ele não praticou as maiores barbaridades, não. Ele tem um papel positivo, um papel emancipador. Veja, foi a gente que derrotou o nazismo, né? A gente derrotou os nazistas? Ele se incluiu lutando contra os nazistas na Segunda Guerra Ele tava lá. Tava lá na linha de frente. Mundial? Foi a gente que derrotou o nazismo, né? É isso mesmo? Gente, então é real. É verdadeiro mesmo. O camarada é realmente o povo soviético. Nós, do povo soviético. Ai, muito bom. Senhoras e senhores. Começou ótimo. Thiago Braga aqui. Eu sempre fiquei quieto na minha, fazendo os meus vídeos com amor pra vocês, inspirando vocês a estudar história. Mas de repente, quando eu dei por mim, o YouTube tava infestado de comunista reacteiro me enchendo o saco, ao invés de fazer a Revolução Brasileira. Sabia nem que existia comunista ainda, mas depois de anos de ataque, eu fiquei com a cara quente e resolvi dar uma resposta, e dessa resposta saiu esses dois clássicos Fala dele. da internet brasileira. Comunista chora com os meus vídeos, parte 1 e parte 2. O resultado foi incrível. Não sei porquê, mas até os pokémons se esconderam nas pokébolas e saíram do cenário do comunista. Então realmente eu achei que depois daqueles vídeos, finalmente eu ficaria em paz. Mas senhoras e senhores, como eu estava enganado, os comunistas de toda a web se uniram para me atacar. Eu, um cara sozinho. Dezenas e dezenas de vídeos me atacando, me xingando, posts no X, no Instagram, no TikTok. Eu ignorei o máximo que eu pude, mas não teve jeito. Eu precisei invocar a minha maior carta novamente. E foi um espancamento coletivizado logo. Comunistas choram com os meus vídeos. A lapada final. Assim, eu até entendo um coroa desse colocar a foto de Pamela Anderson ou da tiazinha. Agora, Mao Tse Tung? Que porta-retrato de Mao Tse Tung numa estante. Foi uma refutação coletiva da história do YouTube. E não sou eu que digo isso não. Os números provam. Em apenas 6 meses, são mais de 1 milhão de visualizações, 25 mil comentários e 161 mil likes. Isso é aclamação universal, meus amigos. Parece que o público brasileiro tá precisando desses vídeos, porque os caras são chatos pra caralho. Eu consegui acabar com a Revolução Brasileira sozinho com aquele vídeo. Mas aí você me pergunta, Thiago, como podemos te agradecer por tanto esforço, por suportar essa chatice por nós? Fico feliz que você tenha perguntado isso. O que você acha de votar em mim lá no IBEST, hein? Já começou a final pra gente ganhar o prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil pelo terceiro ano seguido, meus amigos. Já pensou o Braguinha tricampeão do IBEST? O Vasco não me dá essa alegria, mas vocês vão me dar. Então pausa aí o vídeo rapidinho, clica no link no comentário fixado que já vai te levar direto pro meu cartão de votação. Não leva nem 20 segundos. Aí depois você vem e continua assistindo esse vídeo com a sensação de missão cumprida. Vocês são os melhores que eu tenho. Muito obrigado aí novamente. Feliz demais por tudo. Parece muito, fala dele. Mas você, comunista, assistindo esse vídeo, e eu sei que você tá aí, não disfarça não. Você já comprou a sua Insider? Ou vai ficar aí usando essas blusas de algodão esfoladas com qualidade soviética ainda? Mas seja você comunista, capitalista, ANCAP ou qualquer outra coisa, Insider foi feita pra você. Saca só o estilo dessa Core-Tech T-shirt parruda aqui, olha como ela veste bem e ela te dá mais 10 de presença no seu dia a dia. É o conceito de Smart Wear na sua melhor forma. Então pra você pegar logo a sua, pega aqui o meu código BRAZÃO pra você somar com outros descontos no site pra chegar até 50% de desconto na loja. Já falei pra você, Insider é qualidade pura. Porcaria mesmo são esses comunistas me enchendo o saco. Fiz vocês assistirem todo o ad enquanto eu tava pegando o link pra pôr no chat. Um dos meus maiores fãs, que já estava há anos querendo que eu notasse ele, é justamente o único entre eles que acha que é um comunista russo. Foi a gente que derrotou o nazismo, né? E que por isso mesmo passou a ser reconhecido em todo o território brasileiro como nós, o povo soviético. Você também pode chamar ele de Jones Manuel, mas cuidado. Dizem que ele não gosta muito desse nome, porque são dois nomes imperialistas pra cacete. Ai, meu Deus, mentira. O estadunidense, Jones. Embora a pronúncia aqui tenha perdido qualquer nobreza imperial. Jones. E o nome Manuel então, meus amigos? Jones. Que é nome mais imperialista do que esse? A cada 10 exploradores portugueses naquelas caravelas malditas, 15 eram Manuel. Realmente, como um cara pode ter a mente saudável com essa pressão psicológica perseguindo ele pra onde ele vai? Deixa eu te dar uma dica aqui, camarada. Já pensou em mudar pra um nome mais soviético? O que você acha de Jonelinsky Manilov? Aí a Revolução Brasileira vem forte, camarada. Aí eu passei a entender um pouquinho do porquê esse cara tem tanto Ele se diverte. ódio no coração. Aí vocês ainda dizem que eu que sou sarcástico? Mas até agora eu provei que empatia faz parte da minha alma. Mas então, esse cara aqui já fez mais de 15 vídeos sobre mim no canal dele, do YouTube. Fora os do Instagram, posts no X,
O cara vai pra podcast e fica falando de mim. O que é isso, meus amigos? O que será que o homem ou a mulher Apaixonado, né? dele, ou sei lá do que diabos que esse cara gosta, deve achar dessa obsessão toda comigo? Lenin, com 27 anos, já tinha sido preso e exilado pela Revolução. Eita. Você tem quase 40 anos e ganha vida fazendo react do conteúdo dos outros, pedindo pix na internet, indo bater Ué, mas aí você... Porque você está me atacando. papo em podcast, e ainda foi expurgado do Partido Comunista Brasileiro, porque ao invés de fazer revolução, ficava só escrevendo tweet. Os camaradas perceberam isso. Peraí, não entendi. Jones Manuel é expulso da direção do PCB. Historiador denuncia a ausência de política de segurança no partido e doação de política reformista. PCB ainda não se manifestou sobre a decisão. O Partido Comunista Brasileiro, porque ao invés de fazer revolução, ficava só escrevendo tweet. Os camaradas Partidão. perceberam isso e botaram o revolucionário de apartamento pra correr, meus amigos. Agora eu aprendi uma coisa realmente construtiva com ele. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, Olha isso aqui. que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia. Não, isso aqui não, mas... isso aqui. Como que pode, né, cara? Os caras, isso é um bingo, né? Dá pra ir marcando tudinho. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Maxwell, põe na tela aí o QR Code pra galera mandar um pix carinhoso pro Braguinha. Na tela, Maxoff. Mas aí, novamente, minha empatia falou mais alto e eu fui tentar entender o motivo da raiva desses comunistas comigo. Uma palavra: inveja. Os caras ficam me secando porque eu tenho 2 canais com bastante engajamento e relevância aqui no YouTube. Mas meu mérito tem nome: dedicação e trabalho duro. Eu faço isso aqui tudo sozinho, dos 2 canais. Coisa que comunista parasita não sabe nem o que é. Por isso que o canal dele é um fracasso de público. E isso tá nos números dele. Por isso que ele tem que ficar farmando em cima de quem faz um trabalho sério e tem reconhecimento por isso aqui nessa plataforma. Olha a porcaria de canal que ele tem. Mogado. O povo soviético, já tá há quase 7 anos no YouTube, meus amigos. Errei, 9 anos. Quase 4.000 vídeos. E se você dividir a quantidade de visualizações dele pelo número total de vídeos, o cara tem em média 17.000 visualizações por vídeo. Vai fazer Revolução Brasileira como assim? Mas deixa eu te falar uma coisa, amiguinho. Dependendo do Pix, eu posso convocar a Revolução Brasileira por você. Tem mais chance de rolar se eu chamar, hein? Meu canal, Brasão de Armas, tem quase 600.000 de visualizações em média por vídeo. Eu respeito muito quem faz um Mogado. Ai, que bogada. trabalho duro no YouTube e infelizmente não tem visualização. Agora, comunista parasita de conteúdo dos outros, fica Ai, xingando que e ofendendo mogada. os outros, Ai, que mogada. eu tiro onda mesmo. É um fracassado. O cara que disser que os números na Mogado. internet não são relevantes pra qualquer canal é um hipócrita. Ou você acha que essa comunada toda ia ficar me enchendo o saco por anos se eu tivesse um canal bosta de 17.000 views por vídeo só? Eles vivem citando meu nome no título, me colocando na capa do vídeo por uma razão, né? Apelar pra views. Uma coisa são canais de pessoas de bem, reagindo ao meu conteúdo. Outra coisa são parasitas comunistas. Aliás, vocês devem lembrar que esse covarde Ó, será que eu sou uma pessoa de bem? ficou cantando de galo no X, no YouTube, me chamando pra debate. Se eu nunca ter citado o nome dele na internet, nunca tinha ouvido falar nada desse cara. Aí, como eu mostrei pra vocês no vídeo da lapada final, eu aceitei debater. E eu ainda disse que tinha que ser ele e esse meu outro cliente juntos. Eu disse que tinha que vir os 2 comunas juntos. Eu aceitei o debate no dia 27 de abril, como vocês podem ver na minha postagem no X confirmando. No mesmo dia, o Vilela me mandou uma mensagem, e aí eu comentei com ele que tinha que ser em maio. E ele disse que todos os detalhes tinham que ser definidos com a produtora dele, que ia entrar em contato comigo pra organizar tudo. Já no dia seguinte, a produção entrou em contato primeiro comigo pra confirmar tudo. Eu deixei claro, desde a primeira mensagem com a Fabi, antes de começar as trocas de mensagem. Só ratificando a mensagem, eu confirmei com você que só podia até dia 16 de maio, antes de eles te responderem e dizerem que não podiam, e mantive o diálogo assim. A partir dessa data, retorno da minha licença para as minhas aulas com trabalho acumulado, reposições e palestras em agosto e setembro com viagem de férias e trabalho. O homem não é sem o que fazer, né? Não é desatarefado. O cara tinha datas. Com ele. O debate tinha que acontecer até o dia 16 de maio e os comunas podiam escolher qualquer dia ou hora até dia 16. E aí, logo em seguida, ela entrou em contato com ele, informando os detalhes. Trabalha! E aí, adivinha só. Pô, mano, pior que o cara... O Thiago, assim, deve ganhar uma boa grana do YouTube. E o cara ainda dá aula e tal. Mano, O camarada. o cara trabalha, tá? E aí, logo em seguida, ela entrou em contato com ele, informando os detalhes. E aí, adivinha só. O camarada correu. O Vilela e a equipe se prontificaram a ajeitar tudo dentro desse período, foram super solícitos, mas o que o Arregão fez? Ficou arrumando desculpinha, dizendo que tinha aula na faculdade, que só ia se fosse no último dia do mês, ou outros meses pra frente. De Aí repente, é fácil dizer. Aí vem e chega, nossa, ele correu, hein? Correu do debate. Oh, meu Deus. o comunista começou a querer adiar, parecia tão seguro no Twitter nos dias anteriores. Eu troquei várias mensagens com a produção insistindo pra ele aceitar, já que o desafio partiu dele e que ele podia escolher qualquer dia e qualquer hora. Eles tinham 20 dias pra escolher. Mas ele continuou negando. Aí, mais de uma semana depois, no dia 7 de maio, a produção entrou em contato comigo novamente, dizendo que ia tentar chamar o Manel pro debate de novo até o dia 16. Mas adivinha só qual foi a resposta de Manel? Negou de novo. Tava com a agenda cheia. Um comunista? Ocupado?
Algo de errado não está certo aí. Vocês já viram alguém desafiar outra pessoa e peidar assim? Do nada, o comunista toma a iniciativa maluca de me desafiar publicamente para debater. Faz um monte de posts e vídeos sem eu nunca ter falado dele na minha vida. Aí quando eu aceito o debate, o cara fica negando e adiando o debate, dizendo que tá muito ocupado. Eu não dei só 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 5 dias, não. Eu aceitei dia 27 de abril e ele teve até o dia 16 de maio para escolher qualquer dia e hora. Nossa, aí em todos esses dias ele tava ocupadíssimo. Ocupadíssimo. Então vê se aprende. Se você toma iniciativa para chamar alguém para debater, você tem que estar disposto a se encaixar na agenda que a pessoa oferece. Inclusive, eu deixei as condições do debate todas a favor dele. O cara desafiou, eu aceitei. Dei mais de 2 semanas para ele escolher qualquer dia e hora. A equipe do Vilela apoiou fazer totalmente nesse período. Eram 2 contra 1. E eu ainda escolhi um tema de interesse dele, porque ele disse que queria desmascarar meu livro. E na época eu já tinha 1.800.000 seguidores no YouTube e ele tinha menos de 400.000. Eu era 3 ou 4 vezes maior do que ele. E os benefícios desse debate eram só dele. E no final, eu que tinha que me adaptar à agenda dele. O cara já é o imperador da República Soviética Brasileira e ninguém me avisou. Ele se recusou a debater nesses dias, então pra mim o assunto estava encerrado. Eu não sou do estilo de ficar fazendo post e corte infantil dizendo que o cara fugiu e arregou, não. Nem me manifestei sobre isso, o assunto estava encerrado. Aí fui viajar com minha esposa pra comemorar 17 anos de casado. Mas como ele sabia que podia ficar feio demais pra ele, porque ele desafiou e de repente começou a correr, o camarada aproveitou minha ausência e correu pra fazer videozinho, um monte de corte vitimista dizendo que eu que corri, que ele mora longe da faculdade, que viaja várias horas pra faculdade, que é muito ocupado e não ia conseguir debater naqueles dias. Se ele fosse um trabalhador e trabalhasse, eu até entenderia. Mas é só um comunista que pede Pix na internet. O Pix. E é financiado por banqueiros. Como é que pode? Aí mete historinha dizendo que não conseguia nem dia e um horário de todos que eu disponibilizei. Mas no fundo você sabe por que ele correu. Ele sabia que não ia ser um daqueles bate-bocas imbecis de podcast. O cara ia sair de lá massacrado. Queria ter visto isso. Colhe a dedos com o que ele vai debater. Mas ele resolveu arriscar e me desafiar, achando que eu não ia aceitar. Pra depois ficar fazendo cortezinho infantil pra ganhar views e seguidores em cima do meu nome. Isso é molecagem de parasita de conteúdo. Eu tenho engajamento suficiente pra não precisar apelar pra isso. Mas o cara fez um espetáculo em cima disso. Um monte de vídeos, cortes, postagens mentindo que eu fugi do debate só pra ganhar visualizações e inscritos com o meu nome. Mas tá aqui. Provei como esse comunista mentiu e como covarde e arregão foi ele. Aí agora eu entendi por que a galera na internet chama ele de Fujones Manuel. É a primeira vez que eu vejo alguém chamando outra pessoa pra debater que é maior e quando o cara aceita ele corre. Aí foi depois dessa babaquice toda que eu resolvi partir pro ataque e lancei logo aquele espancamento intelectual chamado Comunistas Choram com os Meus Vídeos. A lapada final. Foram mexer com quem tava quieto. E a comunada tomou mais de 1 milhão de views e 161.000 likes no meio da cara. Aí quando você compara com os vídeos dele envolvendo esse lance, você consegue ver claramente a favor de quem tá a opinião do público brasileiro. Tem nem graça assim. Contrata um tráfego pago, pede pros seus camaradas divulgar. Contrata uns bots indianos aí, cara. Tem um monte. Em vídeo. É isso aqui que você chama de sucesso? É sempre canal Zé me enchendo o saco. Nunca são canais maiores que os meus. Nunca. Mas tá aqui a prova de como o público brasileiro sabe que nessa história só tem um mentiroso, desonesto. Mas não fica triste não, camarada, que a gente vai se encontrar, sabe onde? Na Revolução Brasileira. Ou você vai peidar pra fazer Revolução Brasileira também. E já pra dar um aperitivo do que vem pela frente nesse vídeo, eu vou provar pra vocês agora como esse comunista é desesperado por cliques e visualizações. E aí vocês vão ver o nível de baixeza moral desse cara. É o seguinte, vocês lembram que teve um pequeno mal-entendido entre mim e o Pirula ano passado, né? Ele acabou reproduzindo uma acusação de uns amigos dele em uma live, e aí vocês mandaram pra mim, e eu resolvi fazer uma postagem desafiando esses amigos dele pra provarem o que estavam falando sobre mim. E aí levou só uns 2 ou 3 dias, e o Pirula me ligou, a gente teve uma conversa muito legal, respeitosa, resolvemos tudo amigavelmente, fiz até uma postagem encerrando o assunto no dia seguinte pra mostrar que tava tudo em paz. Mas aí, adivinha só o que aconteceu nesses 3 dias de treta no ar? Esse parasita web comunista aproveitou para farmar em cima da situação. Olha só o que o soviético de Chique Chique teve coragem de fazer para ter cliques e views no vídeo dele. Ele colocou a minha foto e a foto do Pirula na thumb com uma frase entre aspas, representando a fala do Pirula. Thiago Braga é, antes de tudo, um mentiroso, um compulsivo por mentiras. Aí eu te pergunto, será que o Pirula disse isso mesmo de mim? Ou será que o comunista falsificou a frase do Pirula? Eu não vou mostrar aqui o vídeo resposta do Pirula comentando sobre isso em respeito à recuperação dele. Vocês sabem que ele teve um AVC, então o link do vídeo tá na descrição e você pode assistir o vídeo inteiro depois. O título é Esclarecimento e Fim de Treta. Nesse vídeo, inclusive, Pirula também confirma que a gente conversou e tava de boa. Mas o que interessa pra gente tá no minuto 17:05 do vídeo. E aí eu abro aspas aqui pra citar de verdade o que Pirula disse. Deu uns 2 dias, aí veio uma outra turma comentar. Porque os comunistas tinham comentado. Até o Jones fez clickbait. Enfim, eu não gostei da thumbnail que o Jones colocou porque deu a entender coisas diferentes. Mas o comunista falsificou e inventou uma frase que Pirula não disse, só pra ganhar views no vídeo. E aí? Quem é o compulsivo por mentiras aqui? Nossa, mano, o cara é muito falso, velho. Safado. Esse é o tipo de gentalha que eu tô respondendo nesse vídeo aqui, infelizmente. Ai, só assim, pelo amor de Deus, cínico. Mas não mude de assunto, camarada. O que todos nós queremos saber é, você disse que vai puxar os cabelos dos ministros do STF. Conta pra gente quando que vai ser. Estimular o ódio de classe, a gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos. Que patrão, irmão? Você nem trabalha. Cadê
ministro do STF, se puxar pelo fundo, sai a peruca. Pegar pelo cabelo, pegar aquele ministro do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que... Não dá nem pra entender nada, mas ainda bem que tem legenda. Dá pra entender uma gota do que o cara fala. Pode ter raiva, pode cuspir. Falar é fácil, quero ver esse homem pra fazer, né, Xandão? E até agora nada? Será que aconteceu alguma coisa recentemente que está te fazendo hesitar? Mas tudo bem, a gente reconhece que puxar os cabelos dos ministros é complicado mesmo, ia ter que chegar muito perto. Mas você disse que é pra cuspir na cara deles também. E aí? Já tem uma data marcada? Não esquece de postar no X e marcar os ministros. Dizem, não sei se é verdade, que pra Revolução Brasileira acontecer só tá faltando isso, camarada. Coragem a gente sabe que você tem, afinal de contas, você foi o único nordestino que matou nazistas na Segunda Guerra Mundial. Foi a gente que derrotou o nazismo, né? Foi. Aliás, é triste ver que depois de ter derrotado Hitler junto com seus irmãos russos, o seu próprio povo de Pernambuco te deu 0,70% dos votos quando você quis ser governador. Desculpa, 0,69. Sinto vergonha do povo brasileiro não dar o devido valor ao nosso veterano de guerra. Aliás, seria legal se esse vídeo chegasse até os ministros do STF, pra eles verem o que o revolucionário do PCBR quer fazer com eles. Compartilhem. Vamos fazer esse vídeo chegar até os ministros? Mas nada disso me motivou tanto a fazer um vídeo dedicado a Manuel Gomes quanto isso aqui. Saca só o título Nossa, meu Deus do céu, o homem tá uma metralhadora, que isso? Respira, ele nem respira. do vídeo do Caba. Meu Deus, A teoria do totalitarismo. tô cansada só de ouvir ele falando. O homem não para nem pra fazer... E a falsificação histórica de Tiago Braga. Aqui nesse vídeo ele jura que revelou as falsificações do meu livro. Sim, o meu precioso Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo, o sucesso de vendas, de avaliação do público. Inclusive, saca só essa capa dura, ó, que acabou de ser lançada, uma qualidade fantástica. O link tá no comentário fixado, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aqui dentro vocês vão encontrar de forma objetiva, com uma linguagem fácil, os principais mitos que fundaram o comunismo russo e como acabar com essa mentirada propagada por comunistas até hoje. Só que aí eu fiquei curioso mesmo para saber o que ele ia falar sobre o meu livro. Que argumento ele ia apresentar para dizer que o meu livro é uma falsificação histórica e que eu não tenho metodologia de pesquisa. E sabe por que eu fiquei curioso? Porque eu tive a honra de ter 3 dos 4 capítulos do meu livro lidos e comentados pessoalmente por 3 renomados especialistas soviéticos do mundo. Os professores Andrea Graziosi, Hiroaki Kuromiya e James Ryan, que eu inclusive disponibilizei as 3 entrevistas com eles em sequência aqui no Brasão de Armas. Foram horas de videoconferências, dezenas de e-mails trocados, recebi diversas orientações, artigos especializados dos professores. Imagina a alegria quando eu vi as palavras do professor Ryan dizendo que meu livro é bem formado, bem pesquisado e bem escrito. Então foi uma experiência incrível que eu jamais vou esquecer. Livro. De qualquer forma, tudo que Vocês querem sorteio desse livro? está no meu livro é de minha inteira responsabilidade apenas. Meus mais sinceros agradecimentos aqui aos professores. E aí, aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta bem difícil. Então, por favor, pense com bastante calma antes de responder, tá bom? Quem será que teve mais habilidade e competência para avaliar os capítulos do meu livro? Os 3 especialistas da União Soviética, com dezenas de artigos e livros revisados pelos pares e publicados pelas maiores editoras universitárias e acadêmicas do mundo, e que estiveram pessoalmente nos arquivos russos fazendo seus estudos, ou o soviético de chique-chique. Mas enquanto isso, eu queria desabafar com vocês uma coisa que o Comuna disse que me deixou muito triste. Você poderia me ouvir, por favor? Ele disse que eu sou um mentiroso, que eu menti sobre a editora do meu livro, porque eu disse que a editora Dialética era uma editora acadêmica e respeitada nacionalmente. Olha aqui, ele expondo a minha mentira para todo mundo ver. Ele, tanto na entrevista para o Vilela, na Inteligência Limitada, como no vídeo dele, ele mente dizendo que a editora Dialética é uma editora acadêmica e respeitada. Bota aí, Maxwell, por favor, é o trecho da fala dele em Inteligência Limitada, dizendo que a editora Dialética é uma editora acadêmica e respeitada. Isso. É por uma editora acadêmica, a editora Dialética, uma editora muito respeitada. Eu não precisava ter mentido assim, né? Dizendo que a editora Dialética é uma editora acadêmica respeitada. Agora o Manel me pegou na mentira. Não que a gente tenha qualquer motivo para duvidar dele, mas eu queria confirmar a minha mentira com vocês. Vamos aqui no site da editora Dialética e vamos ver o que eles dizem sobre eles mesmos. Aqui, ó. A editora Dialética é uma das maiores editoras acadêmicas do Brasil. Aqui diz que a excelência internacional e que a qualidade editorial é reforçada pelas parcerias consolidadas com editoras internacionais, como a Oxford University Press, Cambridge University Press e Springer Nature para tradução e publicação de edições inéditas de livros. Talvez ele arranje um probleminha aí com a editora, né? Falar isso deles. De notória Aparentemente não é pouca bosta, não. importância científica e acadêmica. Mas não acreditem no que a própria editora afirma sobre ela mesma, não. Acreditem no nós, o povo soviético. Mas aí, pesquisando um pouquinho mais sobre a editora Dialética, eu descobri uma coisa bombástica. Sabe qual site que confirma que a editora Dialética é uma das maiores editoras acadêmicas do Brasil? Exatamente como eu disse? O site oficial do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha que lindo.
Marcelo Galupo, autor best-seller, lança pela Dialética seu livro Introdução à Vida Acadêmica 2, Manual do Professor, com conceitos fundamentais para professores de cursos superiores. E aí o artigo segue mostrando e destacando a belíssima carreira do professor Marcelo na UFMG. Só que o que interessa pra gente mesmo tá aqui no final do artigo, e eu leio na íntegra para vocês. A Dialética é a maior editora acadêmica do Brasil e uma das maiores editoras literárias brasileiras. Por que o site oficial do programa de pós-graduação da UFMG foi colocar aqui que a editora Dialética é uma respeitada editora acadêmica brasileira? Pelo menos eu fico feliz da UFMG ser mentirosa também, por ter colocado na sua página oficial que a editora Dialética é uma das maiores editoras acadêmicas do Brasil. Pelo menos eu não tô sozinho na mentira. Mas, camarada, aguardamos um vídeo seu chamando a UFMG e o professor Marcelo Galupo de mentirosos também. Aliás, por que o professor Marcelo Galupo, um renomado acadêmico brasileiro, foi escolher logo a Dialética para publicar seu livro? Eu tava quieto na minha, alegre, só divulgando meu livro pra vocês. Meu trabalho que me deixou orgulhoso, que me deixou feliz. Eu não falei mal de ninguém, eu não critiquei ninguém, eu não ofendi ninguém. Só tava compartilhando a minha conquista com o meu público. Mas aí vem um comunista da casa do cacete pra me encher o saco. Aí tem que passar uma vergonha dessa pro Brasil inteiro ver. Fica de lição pra você que tá assistindo esse vídeo. Não mexe com quem tá quieto, porque você pode ser humilhado publicamente assim. Mas calma que a gente tá só começando. Esse vídeo aqui, senhoras e senhores, é mais uma prova escancarada, junto com os meus outros vídeos respondendo comunistas, de que todos esses vídeos ecos de comunistas contra mim, contra o meu livro ou contra os meus vídeos, são infestados de falsificações e distorções descaradas dos meus argumentos, dos autores que eu cito e dos meus vídeos também. Comunista só me refuta até eu fazer um vídeo resposta e destruir as mentiras deles. Na parte 2 desse vídeo aqui, inclusive, vai rolar até denúncia de pirataria. Então fica até o final, porque você não vai querer perder um minuto. Esse vídeo vai enterrar a Revolução Brasileira para todo sempre. Nossa, isso foi... Meu Deus, isso foi só a introdução. Eu introduziu só a cabecinha. Que isso, cara? Agora é que começa o vídeo. Vocês mexeram comigo. Ah, ele tá mostrando que ele agora tá fera na guitarra. Fala dele. O inferno espera. O Comuna já começa o vídeo esperneando, partindo pro ad hominem, atacando a minha formação, que eu não sou historiador. Resmungou até que eu não apresentei meu TCC a uma banca da PUC Rio Grande do Sul. Olha aqui. Aí aqui no site tá dizendo o seguinte, ó, TCC prático sem banca. Oxente, o trabalho de conclusão de curso em formação de projeto prático na área de sua escolha, como um novo empreendimento, ideia ou metodologia, ou mesmo pesquisa. Nessa etapa, o aluno recebe acompanhamento online de um orientador, mas tem banca, né? O Comuna acabou de ler. TCC prático sem banca. Oxente. Mas no final ele pergunta. Mas tem banca, né? E o comunista termina. O TCC não prevê banca. Venceu o nazismo, mas foi derrotado por uma frase. Mas tem banca, né? Ele mesmo leu no regulamento da PUC que a universidade não exige apresentação de TCC com banca. Mas o camarada nem pesquisou para saber por que a PUC não exige apresentação de TCC. Porque o MEC não exige nem a entrega do TCC e nem a apresentação do TCC diante de uma banca. O TCC e a defesa ficam a cargo da decisão da universidade. O camarada não mostrou no vídeo que a decisão vem do MEC, na resolução número 1/2018 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as normas para os cursos de pós-graduação. Essa resolução do MEC atribui a entrega do TCC como prerrogativa da universidade. Então a PUC Rio Grande do Sul exige a entrega e a aprovação do TCC nos seus cursos, mas não exige a defesa, porque o MEC permite essa prerrogativa para a universidade. Aí eu te faço uma outra pergunta que vai exigir muito esforço da sua parte para responder. Quem será que tem mais autoridade no assunto? A PUC Rio Grande do Sul, que está entre as 2.000 melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking CWR, ou o revolucionário? Nós, o povo soviético. Do X. Mas tem banca, né? O Thiago Braga também fez uma especialização, né? Ao mesmo tempo. Especialização em Ciências Humanas, História, Filosofia e Sociologia. É uma especialização feita pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Meu Deus, mano, olha esse cara, velho. Esse cara... Nossa, não. Esse cara deve pegar a mulher dele pensando no Thiago. Olha esse cara. Não é pontífice não, camarada. É pontifícia. Tchauzinho, até mais. Sabe esse sinal aqui? Se chama acento agudo, pra você ler as palavras direito. Agora o negócio... Analfabeto. Analfabeto. Vai ficar complicado pra mim. Eita, rapaz. Uma das primeiras coisas que aparece, olha o que é. É um artigo científico no portal de periódicos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Revisionismo e Negacionismo Histórico em Tempos de Internet.
É um artigo que estuda como a internet vem sendo usada para promover revisionismo e negacionismo sobre a história. E tá lá estudado, avaliado os canais do Tiago Braga, né? O Império AD e o Brasão de Armas. Ele acabou de recomendar um artigo científico me chamando de revisionista e negacionista. Por essa eu não esperava. E agora, como eu posso refutar um artigo científico? Repare o especialista que escreveu esse artigo científico. Um aluno graduando de História. Vamos ter um vídeo só para isso. Aguardem. Aí depois desse combo inicial fracassado do comunista, que a gente acabou de desmontar, ele vai passar as próximas 1 hora do vídeo falando de Hannah Arendt, uma das mais influentes filósofas do século XX, diga-se de passagem. E aí, tentando refutar a autora, ele vai Bob, obrigado pelo Prime. usar um autor militante comunista, chamado Domenico Losurdo. E aí eu te pergunto, o que poderia dar errado? Só tem um pequeno problema aqui. Eu não cito Hannah Arendt nenhuma única vez no meu livro. Ela é uma autora muito respeitada, mas a obra mais conhecida dela foi escrita em 1951. E no meu livro eu deixo claro, com exceção das fontes primárias, todas as outras referências bibliográficas que eu cito foram publicadas a partir de metade dos anos 80, com a famosa revelação arquivística, porque milhões de documentos secretos foram liberados, principalmente com a queda daquela desgraça da União Soviética, e aí uma enxurrada de novos estudos mudaram muitas das perspectivas e conclusões erradas de quando os arquivos ainda estavam fechados. Por isso eu escolhi essa metodologia de usar apenas estudos mais recentes sobre o assunto. O cara estava tão focado em refutar o meu trabalho que passou 1 hora falando de autores que eu nem cito no meu livro. É assim que ele ia refutar o meu livro usando as minhas próprias fontes? Mas vamos começar aqui com a historicização do tema. Para isso, a gente vai usar o artigo do Domenico Losurdo para uma crítica à categoria totalitarismo, que foi publicado pela revista Crítica Marxista. Ele vai de 19 minutos até 1h16, falando de qualquer outro tema, menos do meu livro. Mas pro nosso desespero, finalmente, ele vai começar a É o famoso encheu linguiça. expor as falsificações do meu livro aqui. Senhoras e senhores, se preparem, porque vai ser chocante. A gente vai voltar agora para o livro do Tiago Braga. Mas antes da gente entrar diretamente na falsificação de Tiago Braga, eu só quero voltar num ponto com vocês. Veja, no vídeo da semana passada, né, Tiago Braga, falsificador que fugiu do debate, eu debato bastante como o Tiago Braga, ele oculta, omite para você a força que tinha o nazismo nas democracias liberal-burguesas ocidentais. Quando os nazistas invadem a Polônia, a Inglaterra e a França, que tinham um pacto de defesa mútua, né, com a Polônia, simplesmente lavaram as mãos, né, simularam uma guerra, mas na prática deixaram a Polônia ser devorada. Presta atenção que agora vai ser divertido. Só que eu fiz isso citando fundamentalmente o livro do professor Paulo Vicentini, né? Livro fantástico, inclusive, mais uma vez, recomendo pra vocês, botem na tela de novo, Maxwell, por favor. Só que eu Deve cometi ser algum um comum vacilo, nessa né? Como são tantas citações e tal, eu já fiz um fichamento, tal, do livro, né? Entre aspas, do Tiago Braga. E aí eu acabei me baseando fundamentalmente no Vicentini, quando eu deveria ter mostrado a partir do próprio livro que o Tiago Braga cita, né? Do Anthony Beevor, A Segunda Guerra Mundial. Coloca o livro aí na tela, Maxwell. Admitiu que vacilou, né, camarada? Porque tava com medo de levar uma Em cima do livro. resposta brutal no meio dessa cara, né? O cara é tão corretor metodológico dos outros que ele corrigiu o trabalho dos outros citando outro autor que eu não cito no meu livro. Vai vendo a qualidade de pesquisa, nós, o povo soviético. Maxwell, mostra mais uma vez, por favor, na bibliografia do 3º capítulo do livro do Tiago Braga, a citação do Beevor e o quanto ele é citado neste capítulo, né? O livro do Beevor é um... Eu tava escutando esse vídeo a primeira vez e eu não reconheci que autor é esse que eu tô citando, Beevor. Do Beevor. Aí depois que eu fui ver a capa do livro eu entendi que é o professor Anthony Beevor. Do Beevor. Com inglês desse dá pra destruir o imperialismo estadunidense, hein, camarada? O livro do Beevor é um dos que o Tiago Braga mais usa, né? Eu arrisco dizer, não vou parar agora para contar o número de citações, mas eu arrisco a dizer que é o Beevor e o Oleg Kunitz. Quem? Oleg Kunitz. Pera aí que eu não tô reconhecendo mais nenhum autor que eu cito no meu livro, meu Deus do céu. Esse comuna tá me deixando confuso. Quem diabos é... Oleg Kunitz. Deixa eu ir no meu livro aqui. Oleg Kunitz. Nenhum resultado encontrado. Será que é uma combinação? Mas ele já fala complicado, na verdade. E o vídeo tá acelerado aí que fica difícil de entender o que ele fala. São nazi-soviética? Tá, deve ser o nome composto então. Oleg Kunitz. Nenhum resultado encontrado. Peraí, Oleg? Eu citei um Oleg no meu livro muitas vezes. Ah, será que ele tá querendo dizer Oleg Klevniuk? Deve ser, porque realmente Kunitz e Klevniuk é praticamente o mesmo nome. Como que eu não pensei nisso antes? Mas finalmente, depois de 1h26 de vídeo, ele chega no meu livro. Falsificações de Tiago Braga. Aí vocês vão ver que é um negócio chocante, viu? Chocante. Mas antes da gente diretamente para Por favor, paciência com essa voz chata. falsificações de Vai ser acusado de xenofobia. Tiago Braga, aí vocês vão ver que é um negócio chocante, viu?
Chocante, chocante, chocante. Mas antes da gente diretamente para as falsificações de Tiago Braga sobre a invasão nazista contra a União Soviética, vamos ver aqui, vamos voltar para o, entre aspas, livro do Tiago Braga e vamos ver como é que ele faz. Na página 162, o Tiago Braga diz o seguinte: entretanto, o Tratado de Munique deixava claro que os alemães não podiam tomar a Tchecoslováquia inteira, o que Hitler fez em março de 1939. Com isso, Hitler violava ousadamente o tratado, deixando a Grã-Bretanha e a França ainda mais preocupadas. Estavam preocupadas, né? As democracias tinham que fazer alguma coisa para intimidar Hitler. Eles sabiam que a próxima vítima seria a Polônia. Por isso, a Inglaterra e França fazem um tratado com a Polônia, o Acordo Anglo-Polonês. Neste acordo, a Inglaterra e a França garantiriam que interviriam caso a Alemanha invadisse a Polônia. Veja, isso é a página 162 do, entre aspas, livro do Tiago Braga. Muito bem, vocês ouviram um camarada citando o trecho do meu livro, né? Pra começar, eu preciso preparar o ambiente aqui porque o negócio vai ficar pesado. Tá. Literalmente. Ué. E que isso? Beleza. Uma das coisas que os comunistas mais morrem de medo. Checar as Tô refutando comunista. Gostaram dele pra gente ainda agora? afirmações deles. E aqui tá uma quantidade respeitável de muitas das fontes que eu usei dentro do meu livro. Muito bem. Ele acabou de citar o trecho do meu livro, dizendo que tá na página 162. Não sei se ele usou o e-book, mas aqui no livro físico o trecho que ele acabou de citar tá na página 134. Vamos na referência que eu cito aqui na página 134 pra gente checar se eu realmente falsifiquei alguma coisa aqui. As democracias tinham que fazer alguma coisa para intimidar Hitler. Eles sabiam que a próxima vítima seria a Polônia. Por isso, a Inglaterra e França fazem um tratado com a Polônia, o Acordo Anglo-Polonês. Neste acordo, a Inglaterra e a França garantiriam que interviriam caso a Alemanha invadisse a Polônia. Ok, então essa afirmação que ele acabou de citar, eu tô dizendo que tá na página 20 da Segunda Guerra Mundial do professor Anthony Beevor. Vamos checar. Segunda Guerra Mundial, do professor Anthony Beevor, uma excelente obra de referência sobre a Segunda Guerra Mundial. Minha argumentação bateu certinha com a do professor Anthony Beevor aqui. Eu cito pra você, pra gente comparar com o meu livro. A indignação britânica forçou Chamberlain a oferecer garantias à Polônia como uma advertência a Hitler contra as outras invasões. Então já pegamos o comunista na mentira aqui. Tá tudo de acordo com a referência citada. Não tem nenhuma falsificação aqui. Como vocês viram, eu só disse o que o professor Beevor disse. Uma garantia dada pelos britânicos à Polônia. Não botei? E nem tirei nada do que o professor disse. Só que aí logo em seguida, ele inventa um outro problema, que eu passo o capítulo inteiro sem informar você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida. E aí para isso ele cita a página 55 do professor Beevor. Olha aí o trecho ele dizendo. O Tiago Braga passa o capítulo inteiro sem informar a você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida, né? E aí ele omite isto propositalmente para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Um dos mitos que ele quer destruir. Mas aí, vamos ver qual era, a partir de uma das fontes bibliográficas mais citadas pelo Tiago Braga, qual foi, melhor dizendo, a postura da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida. E vamos diretamente para o livro do Anthony Beevor. Na página 55, o Maxwell está colocando aí na tela, é dito o seguinte: quando ficou evidente que bombardeios inimigos pesados não arrasariam Londres e Paris, a vida voltou quase à normalidade. A guerra tinha uma qualidade estranha, sonambólica. Sonambúlica. Escreveu um comentarista da vida cotidiana em Londres. Sonambólica. Eu, depois de 12 horas de live todo dia. Sonambólica. Estranha, sonambólica. Sonambúlica. Escreveu um comentarista da vida cotidiana em Londres. Durante o blackout, além do risco de bater em um poste ao caminhar, o maior perigo era ser atropelado por um automóvel. Em Londres, mais de 2.000 pedestres foram mortos nos últimos 4 meses de 1939. A escuridão total encorajou alguns casais jovens a fazer sexo de pé nas portas das lojas. Mistura de sonâmbulo com diabólica. Esporte que logo se tornou assunto de piadas nos teatros de variedade. Aos poucos, os cinemas e teatros reabriram. Em Londres, os pubs viviam cheios. Em Paris, os cafés e restaurantes lotavam quando Maurice Chevalier cantava o sucesso do momento. Paris seria toujours Paris. Soviético tentando falar francês dá nisso. A sorte da Polônia havia sido quase esquecida. Isso aqui é a Inglaterra e a França em guerra, viu? A Alemanha nazista, para defender a Polônia. Mas calma aí. O que diabos a garantia de proteção dada por Chamberlain à Polônia tem a ver com os britânicos estarem tomando chá da tarde, meu Deus do céu? Daqui a pouco o comunista vai mostrar uma foto de ucranianos num bar tomando cerveja para provar que não tem guerra na Ucrânia. Ora, como pode? Um país em guerra se tem pessoas num bar? Se isso não faz sentido nenhum na cabeça de uma pessoa normal, na cabeça de comunista faz. Então nem questiona. Mas nesse trecho aí do meu livro, eu escrevi que os britânicos partiram para a Polônia assim que a Alemanha invadiu? Olha o que eu disse, no mesmo trecho que ele citou. A Inglaterra e França fazem um tratado com a Polônia, o Acordo Anglo-Polonês. Nesse acordo, a Inglaterra e França garantiam que interviriam caso a Alemanha invadisse a Polônia.
Essa frase aqui é uma constatação histórica objetiva, citada pelo professor Beevor. Como eu mostrei para vocês, os britânicos fizeram um acordo de proteção com os poloneses para dissuadir a invasão de Hitler. E quando Hitler invadiu, eles declararam guerra à Alemanha só 2 dias depois. Ponto final. Isso significa que os ingleses já começaram a trocar tiros com os alemães na Polônia no mesmo dia da invasão, como eles tinham prometido? Só não conseguiu mostrar onde eu disse isso, né, Comuna? Aliás, por causa da invasão da Polônia, o inglês médio tinha que parar de tomar o chazinho da tarde deles? Eu achei que o vídeo mais fácil de eu refutar da minha vida inteira tinha sido esse aqui. Mas esse aqui já ganhou. O comunista não podia começar pior. Ele mostrou um trecho meu, que é um consenso acadêmico universal. Os ingleses deram garantias de proteção à Polônia e declararam guerra aos nazistas. Mas até isso o comunista consegue distorcer. Olha como Braga é um falsificador. Ele acaba de dizer que os ingleses já estavam lutando na Polônia contra os nazistas no primeiro dia da guerra. Meu Deus. Não sei vocês, mas eu tenho a maior dificuldade para lidar com esse probleminha. Agora, vamos confirmar a pausa, desonestidade amigo, do toma um comunista. ar. Essa citação do Exatamente. meu livro que ele mostrou, eu tirei da introdução do professor Anthony Beevor. Mas o comunista, ele foi para outro capítulo para tentar misturar os argumentos do professor e bagunçar tudo que eu disse. Mas nada que ele tente manipular vai mudar uma verdade muito simples. Que eu disse naquele trecho. Houve uma declaração de guerra formal dos britânicos e franceses só 2 dias depois da invasão da Polônia. E foi isso que eu disse no mesmo trecho que ele citou. Por isso ele tem que ficar pegando trechos soltos pra tentar bagunçar a mente de quem tá vendo essa porcaria aqui. Mas eu prometi pra vocês que eu não ia deixar sobrar nada. Então vamos derrubar essa canalice aqui também. O mesmo Anthony Beevor, agora aqui a gente vai trabalhar uma longa citação, é da página 65, do último parágrafo da página 65, até a página 67. Veja o que ele diz. Na França, a atmosfera de realidade persistia. Um correspondente da Reuters, em visita à frente inerte, perguntou aos soldados franceses por que não atiravam contra as tropas alemãs que perambulavam à sua vista. Eles pareceram surpresos. Aí tem um termo em francês que significa eles não são ruins, eles quem, gente? Os nazistas, viu? Os nazistas não são ruins, não. Respondeu um. E se atirarmos, eles atiram de volta. Respondeu o outro. As patrulhas alemãs que sondavam a linha logo perceberam a inaptidão e falta de instinto agressivo da maior parte das formações francesas. E a propaganda alemã continuava a alimentar a ideia de que os britânicos estavam levando os franceses a carregarem o fardo mais pesado da guerra. Ele diz que os soldados franceses estavam inertes, bebendo, fumando. Faz uma citação de um soldado francês que teria dito que os alemães nem eram tão ruins assim. Mas calma aí, camarada. Você esqueceu que é comunista e que foram os comunistas que assinaram um pacto de amizade e fronteira com os nazistas? Os soldados franceses bêbados podiam até achar que Hitler nem era tão ruim assim. Mas você lembra que nas assinaturas do pacto de amizade nazi-soviético não tem as assinaturas desses soldados franceses bêbados. Aqui está a assinatura do comissário braço direito de Stalin. Braço direito não, desculpa. Nós, braço o povo extremo esquerdo de soviético. Stalin. Vyacheslav Molotov. Aqui, ó, Comuna. Tá na página 145 do meu livro, ó, de capa dura, lindo. Aqui, ó, as 2 páginas do Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviético. A assinatura aqui, ó. Tá vendo? Ribbentrop e Molotov. Nós, o povo soviético. Mas aí é bem capaz do comunista dizer que Molotov é o nome daquele soldado bêbado francês. Mas pensa junto comigo aqui. O que diabos alguns soldados franceses bêbados e desorganizados tem a ver com o trecho que eu cito no meu livro de que os governos inglês e francês declararam guerra aos nazistas? A lógica do argumento do comunista é assim. Está chovendo hoje, logo existe vida em Plutão. Eu citei um consenso acadêmico universal. Os governos ingleses e franceses foram os primeiros a garantir apoio à Polônia e declarar guerra à Alemanha nazista. Você pode mostrar soldados bêbados mamando um porta-retrato de Hitler. Presta atenção aqui, camarada. Isso não vai mudar a materialização histórica de que foram os ingleses Mamando e franceses e não os soviéticos os primeiros a declararem guerra a Hitler. Eu sei que dói aí dentro, mas fatos não ligam para os seus sentimentos. Aliás, eu lembrei de uma coisa chocante aqui que ele disse. Vou até repetir para vocês. E o Thiago Braga passa o capítulo inteiro sem informar a você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida, né? E aí ele omite isto propositalmente para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Um dos mitos que ele quer destruir. Eu tô criando a impressão de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberais e não a União Soviética, né? Puxa vida, que injustiça da minha parte. Infelizmente, eu não queria chegar a esse ponto não, mas você me obrigou. O outro comuna foi até expulso do grupo depois da mogada do Braga. Companheiro, preciso te revelar uma coisa Chocante, chocante, chocante. que eu acho que depois dessa... 12h20 da madrugada. Tudo escuro. Em silêncio, só risada. vai sair do PCBR e vai pro MBL. Então é melhor sentar e respirar fundo. Abraça seu ursinho de pelúcia de Stalin e deixa o tio te contar uma coisa. Quando a guerra estourou, logo no mês seguinte, você sabe quem estava fazendo um discurso elogiando É da Turquia. fortalecimento das relações de amizade com a Alemanha, dizendo que eles estavam em uma colaboração prática com os nazistas, dando apoio político aos alemães e dizendo que a Alemanha estava se empenhando pela paz? Oleg Kunitz, Você sabe quem disse essas palavras? Beevor. Eu sei que dentro de você, esse tipo de declaração fascista só poderia ser dita por Churchill, Roosevelt, Chamberlain, até Mussolini. Sim, esse seria um discurso feito pelo fascista Mussolini, ou até aquele soldado bêbado francês. Mas não.
Quem disse essas palavras foi o comissário, grande amigo de Stalin e assinante dos pactos de amizade nazi-soviéticos. Vyacheslav Molotov. Tá, vou te dar uns segundos pra você morder a fronha do travesseiro. Mas tem mais, camarada. Engole o choro. Sabe quem, nesse mesmo discurso, estava criticando os ingleses por estarem empenhados em travar guerra contra a Alemanha? O comissário, amigo de Stalin, Vyacheslav Molotov. E sabe quem, nesse mesmo discurso, disse que os ingleses e franceses eram criminosos, isso mesmo, criminosos, por quererem destruir o hitlerismo? Não foi Mussolini, não foi Churchill, não foi aquele soldado bêbado Nietzsche, foi o comissário amigo de Stalin, Molotov. E sabe onde esse ministro amigo de Stalin fez esse discurso na presença de Stalin? Não foi num discurso de fachada em Berlim, na frente dos nazistas, para fazer uma média. Não. Foi uma reunião do Soviético Supremo, a mais alta cúpula do Partido Comunista Soviético na Rússia. E sabe quando essa reunião foi feita? Menos de 2 meses apenas do início da guerra, em 31 de outubro de 1939. E quer mesmo continuar assistindo esse vídeo, camarada? É melhor dar dislike logo, fecha o navegador, vira liberal de uma vez, porque ser comunista com essa história soviética é complicado. Mas eu falo e eu provo. Eu cito a transcrição desse discurso no meu livro, Mitologia Soviética, aqui na página 155. Ó. E aí eu coloco a referência do professor Dmitry Volkogonov, que é um dos maiores biógrafos de Stalin, ex-general soviético, historiador russo, responsável pela liberação de milhões de documentos secretos que até hoje infernizam a vida dos comunistas de apartamento. E aí Molotov diz o seguinte, nesse discurso, ó. A Alemanha está na posição de um Estado que se esforça pelo fim rápido da guerra e pela paz, enquanto a Inglaterra e França, que ontem clamavam contra a agressão, são agora pela continuação do conflito armado e contra a paz. Círculos governantes na Inglaterra e na França tentaram recentemente se apresentar como lutadores pelos direitos democráticos dos povos contra o hitlerismo, com o governo inglês declarando que seu objetivo na guerra era nem mais nem menos a aniquilação do hitlerismo. Não faz o menor sentido, como é também criminoso travar tal guerra para aniquilar o hitlerismo, sob o falso estandarte da luta pela democracia. Nossas relações com a Alemanha melhoraram fundamentalmente. Isto aconteceu pelo fortalecimento das nossas relações de amizade, nossa colaboração prática e por meio do nosso apoio político à Alemanha no esforço que faz pela paz. Ainda tem algum comunista no Brasil depois dessa, meus amigos? Agora, é engraçado que o próprio Molotov reconhece sua amizade com os nazistas, fazendo altos elogios aos alemães, como grandes pacificadores que eram, e ainda admite que eram os ingleses que persistiam em suas ações na guerra contra o hitlerismo. Ou seja, quem reconhece dentro do Soviético Supremo, do Partido Comunista, que os ingleses e franceses estavam em guerra e queriam continuar a guerra contra Hitler, é talvez a segunda pessoa mais importante do Partido Comunista Russo naquela época, Molotov. Mas quem diz que os ingleses não estavam fazendo nada contra os nazistas porque tinham os soldados bêbados tomando o chazinho da tarde a quem? O soviético de Alagoas. Molotov admite pessoalmente, diante dos seus camaradas, na mais alta cúpula soviética, que os ingleses estavam em guerra e queriam continuar a guerra contra Hitler. Mas o Manel da Paraíba jura que eu tô mentindo no meu livro. Mas eu tenho que admitir pra vocês que isso aqui é uma grande surpresa pra mim. Porque eu jamais esperaria que um comunista bonequinho de Stalin iria dizer que eu falsifico e distorço as fontes que eu cito Ele tá falando isso aí porque ele falou que ele tava lá, né? Era ele que tava lá lutando. no meu livro. Esse vídeo aqui já poderia acabar aqui, porque já perdeu a graça. Mentira. Tô me amarrando. Desmascarar as mentiras desse comunista, como a gente acabou de fazer sistematicamente aqui. Lembra que ele disse que eu dou a entender que no início da guerra, a Inglaterra e a França que eram antifascistas, mas os soviéticos não? Olha de novo aí. Para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Aí, ele cita um trecho do professor Beevor para tentar confirmar a tese dele de que os ingleses e franceses não estavam em guerra, porque estavam tomando chazinho e fazendo sexo no meio da rua. Ei? Lembra disso? Beevor. Na página 55, o Maxwell tá colocando aí na tela, é dito o seguinte: quando ficou evidente que bombardeios inimigos... Eu já mostrei esse trecho completo antes, não vou mostrar de novo, pelo amor de Deus. Aí ele encerra a citação do professor aqui nessa frase. A sorte da Polônia havia sido quase esquecida. A sorte da Polônia estava quase esquecida. Aí logo em seguida, ele diz que vai fazer uma citação longa e pula da página 55 para a Oi, página Geek, tudo 65, bem? que vai de 1h21 até 1h24 do vídeo. Ele passa 4 minutos lendo o texto na tela só para dizer que os soldados franceses estavam bêbados, desacreditados, sem forças, apáticos, sentimento derrotista. Alguém dá o prêmio Nobel do óbvio para ele, porque ele acabou de descobrir que a França foi derrotada pela Alemanha. Orgulho do tio. Só faltou ele mostrar onde eu disse que a França estava dando um pau nos nazistas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que você acha? Será que o professor Beevor concorda com ele de que apesar das falhas militares, os ingleses e franceses não estavam lutando contra os nazistas quando a guerra começou? Lembra que eu acabei de Foda mostrar? é que o Comuna não mostra outras fontes, outras obras e outros escritores. Então, e quando mostra é sempre uma fonte só de algum Comuna mesmo e acabou. Para vocês que ele pulou
10 páginas de uma citação para outra. Não foi? Bivor. Na página 55, o Maxwell tá colocando aí na tela, o mesmo Anthony Bivor. Agora, aqui a gente vai trabalhar uma longa citação, é da página 65, do último parágrafo da página 65. Da página 55 para a página 65. Aí você me pergunta, Tiago, por que será que ele fez isso? Fico feliz que você tenha perguntado. Porque ele omitiu, vergonhosamente, uma informação do professor que contradiz o argumento porco dele. E na mesma página 55 que o Comuna citou. Logo no parágrafo seguinte, o professor quebra a falsificação comunista no meio. Eu falo e eu provo. Vamos relembrar onde ele parou a citação dele aqui, ó. A sorte da Polônia havia sido quase esquecida. Repara que nesse trecho do vídeo, ele coloca na tela só o recorte do parágrafo que ele cita. Só o recorte, bonitinho aí. Aí desse parágrafo ele já pula 10 páginas à frente. Só tem um pequeno probleminha nisso aqui. Eu tenho um livro do professor Anthony Bivor. E eu conheço o trabalho do professor Bivor. E eu sei que a refutação do comunista estava no parágrafo de baixo. Logo no parágrafo de baixo, o professor Bivor contradiz explicitamente o que o comunista disse. Nesse parágrafo, o professor Bivor confirma que os britânicos estavam lutando contra os nazistas. Mas o comunista recortou só um parágrafo da página para tirar o argumento do professor do contexto e jogar na tela. Mas o professor confirma o meu argumento logo no parágrafo seguinte do que o comunista cita. Olha aqui. O parágrafo que o comunista cita e o que ele não cita logo abaixo. Enquanto a guerra em terra e no ar languidecia, no mar ela se intensificava. Puxa, a guerra no mar se intensificava. O comunista pulou esse parágrafo, que estava embaixo do que ele citou, de que os ingleses estavam lutando sim contra os nazistas e aumentando a luta contra os nazistas. Para os britânicos, ela começara com uma tragédia. Em 10 de setembro de 1939, o submarino HMS Triton afundou outro submarino, o HMS Oxley, pensando que se tratava de U-Boat. O primeiro U-Boat alemão foi afundado em 14 de setembro pelos contratorpedeiros que escoltavam o porta-aviões HMS Ark Royal. Porém, em 17 de setembro, o U-39 conseguiu afundar o porta-aviões obsoleto HMS Courageous. Quase um mês depois, a Marinha Real sofreu um golpe maior quando um U-47 penetrou as defesas Scapa-Flow nas Ilhas Orkney e afundou o encouraçado HMS Royal Oak. A confiança britânica na força da sua marinha foi profundamente abalada. Enquanto isso, dois encouraçados de bolso, o Deutschland e o Admiral Graf Spee, haviam recebido instruções para começar a intensificar as operações. Ou seja, ele pulou descaradamente o parágrafo seguinte, estava na mesma página onde o professor confirma uma série de confrontos navais entre britânicos e alemães safado, e que eles estavam se cara? intensificando. Isso desde pelo menos dia 14 de setembro, apenas 14 dias depois da invasão à Polônia. E ele também pulou o parágrafo seguinte do professor, que mostra que os britânicos rejeitaram a oferta de paz dos nazistas, tanto que o próprio Hitler teve que anunciar publicamente não ter passado de uma mera esperança fantasiosa. Cara. 2 parágrafos seguintes, o comunista simplesmente pulou, que mostrava claramente as intenções bélicas da Inglaterra contra a Alemanha. Aliás, é esse mesmo pedido de paz dos nazistas que os britânicos negaram em 6 de outubro, que Molotov critica abertamente naquele discurso no Soviético Supremo de 31 de outubro, que eu mostrei pra vocês, dizendo que os britânicos não queriam aceitar a paz com um país que se empenhava pela paz, a amigável e pacífica Alemanha nazista, gente. Segundo os próprios comunistas, a Alemanha nazista era amigável e pacífica e se empenhava pela paz. Enquanto isso, os britânicos é que estavam lutando contra a Alemanha. Esse trecho que eu mostrei para vocês não estava um capítulo depois, 5 páginas depois, 2 páginas depois, não. Ele estava na mesma página, no parágrafo seguinte do que o soviético de Chechel citou. Ele pulou desonestamente. Ou desonestamente, ou porque não leu o livro mesmo, porque não sabe do que está lendo, porque aquele parágrafo provava que eu estava certo. E que sim, os ingleses estavam em guerra e lutando contra os nazistas nos primeiros dias da guerra. É para isso que eu pago a universidade para ele? Para ele ser esse vexame público de metodologia? Esse comunista é a prova viva de que está fazendo mestrado, está fazendo doutorado em uma universidade pública, não impede ninguém de ser um falante de muita merda que não sabe pesquisar. Tudo bem que o mestrado dele não é nem em história, é assistência social. E falando em artigo e pesquisa, eu acabei de lembrar aqui que o camarada foi muito bondoso comigo. Isso aí eu tenho que reconhecer abertamente aqui. Ele se colocou à disposição para avaliar meu TCC. Ele é um camarada mesmo, né? Mas aí depois desse show de horrores Quase que a gente acabou de ver aqui, eu tô até apavorado de imaginar que o camarada oriente alguém. Imagina a porcaria de trabalho que não vai sair. O comunista não sabe nem checar as fontes, não lê as fontes e ainda paga de intelectual querendo corrigir o trabalho dos outros. Se eu tivesse que escolher entre o camarada aí e a irmã Lourdes do posto de saúde aqui do bairro, eu escolheria a irmã Lourdes para analisar meu trabalho, que ela com certeza ia checar as fontes melhor que o camarada aí. Imagina, depois desse esculacho aqui, um aluno tem que ter muita coragem para colocar Manuel Gomes como orientador do TCC dele. Mas já que a pirraça do comunista nesse vídeo é o meu livro, eu tenho prazer de informar a todos vocês que o meu livro foi lido e avaliado por 3 dos mais respeitados especialistas na história soviética do mundo, o professor Andrea Graziosi, Hiroaki Kuromiya e James Ryan. Eu tive horas de entrevistas por videoconferência com eles,
dezenas de e-mails trocados, recomendações de livros e artigos, e o mais maravilhoso de tudo, os professores bondosamente leram e comentaram 3 dos 4 capítulos do meu livro. O professor James Ryan, o capítulo sobre a Guerra Civil Russa, o professor Hiroaki Kuromiya leu e comentou o capítulo 3 sobre o Pacto Nazi-Soviético, justamente o pacto que o comunista está fazendo pirraça nesse vídeo, e o professor Andrea Graziosi também avaliou o epílogo do livro, onde eu mostro as origens e os efeitos do terror soviético deflagrados por Lenin e Stalin. Aí imagina a minha alegria quando eu recebi esses e-mails dos professores, depois deles terem lido os capítulos do meu livro. Olha só que coisa linda. Começando pela avaliação do professor James Ryan, doutor pela Universidade de Cardiff, especialista na União Soviética, autor de uma das obras mais respeitadas sobre as origens ideológicas do terror soviético. O professor James Ryan foi dentro dos arquivos soviéticos para pesquisar e publicar esse livro incrível aqui, Lenin's Terror. Aí, olha só o e-mail que o professor Ryan me enviou depois de ter lido meu capítulo. Prezado Tiago, espero que esteja tudo bem com você. Sinto muito pelo longo tempo que levei para ler seu capítulo. Eu terminei agora. Eu acho que ele é realmente muito bom, bem informado, bem pesquisado e muito bem escrito. Ah, que legal. Fiz alguns comentários sobre os itens específicos levantados e sugeri alguns exemplos de leituras adicionais que o ajudariam a fornecer uma perspectiva acadêmica mais recente que você pode ver no documento anexo. Preciso nem dizer a honra que eu senti ao ler essas palavras, né? Muito Mas legal. agora eu tô num dilema e eu precisava da sua ajuda. Será que o público e eu deveríamos acreditar mais em quem? No professor James Ryan ou no soviético do Maranhão? Pivô. Vamos pro professor Hiroaki Kuromiya, ó, um dos maiores especialistas na União Soviética, principalmente no período de Stalin, que publicou essa obra aqui fantástica que eu também cito no meu livro, Perfis de Poder, Stalin. E aí o professor analisou o 3º capítulo do meu livro, que fala sobre o pacto nazi-soviético, esse mesmo que o comunista tá chorando aí. E aí ele me mandou esse e-mail dizendo isso aqui, sobre o capítulo. Olá, consegui ler o seu capítulo, que foi maior do que eu esperava. Por causa da minha cirurgia nos olhos, ainda não posso ler muito. Ainda assim, parece-me que, em linhas gerais, você seguiu corretamente a literatura em que se baseou. O único ponto com o qual não concordo é o primeiro parágrafo, onde diz que quase 30 milhões de pessoas morreram no conflito. Isso é propaganda de Moscou. Durante o período soviético, eles diziam que 20 milhões de pessoas foram mortas. Mais tarde, Moscou aumentou o número para 24 milhões e depois para 30 milhões. Claro que morreram não é a palavra certa, porque eles podem incluir mortes naturais. Muitos países, incluindo a Polônia, inflaram o número de vítimas de guerra. Os números mais prováveis de baixas soviéticas na guerra, tanto militares quanto civis, são de 16 a 18 milhões. Esses ainda são números extraordinariamente altos. Eles refletem tanto atrocidades nazistas quanto descaso de Moscou pela vida humana, incluindo o uso de soldados como carne de canhão. Apenas um pensamento rápido, boa sorte com o projeto do seu livro. Cumprimentos, Hiroaki. Aí você imagina a minha alegria e honra lendo essas palavras do professor também. Ainda dizendo que eu segui corretamente as minhas fontes e ainda me desejando boa sorte com o meu livro. Enquanto esses otakus de apartamento dizem que Goku, Naruto e Saitama é o herói deles, o meu herói japonês tem nome. Hiroaki Kuromiya. Agora eu tô num dilema e eu precisava muito da ajuda de vocês. Será que eu e o público deveríamos confiar mais em quem? Na opinião do professor Kuromiya ou do soviético de Madalena? Pivô. Aí, sem querer, eu acabei descobrindo um negócio esquisito para um corregedor profissional de TCC alheio. Quando Deus ama a gente, ele vai mostrando as merdas dos nossos inimigos. Isso aqui tem que virar meme, no nível nós, o povo soviético. Pivô e o Oleg Kunitz. Aí pensei, pronto, entendi por que o cara tá fazendo essa porcaria de análise tão ruim do meu livro. O camarada tem inglês com selo de qualidade soviética. Aí eu fui dar uma olhada no currículo dele para ver qual que é a competência dele na língua inglesa. Afinal de contas, ele se colocou com o papel de revelador das falsificações de um livro com quase 90% das fontes em inglês. Aí adivinha só, no látis dele, que tem que estar mais disponível na internet, mas ainda bem que eu achei no escavador, olha só o que eu descobri sobre o inglês dele. Simplesmente non existe. Só tem espanhol, e mesmo assim um cocô. Compreende razoavelmente, fala pouco, lê razoavelmente, escreve pouco. Escreve Se colocar assim, pouco, razoavelmente, fala pouco. idioma inglês, ia ter que colocar compreende nada, fala nada, lê nada, escreve nada, uma bosta. Aliás, cadê o idioma soviético aqui, Uma camarada? bosta. Mas aí, como vocês vão ver na parte 2, o Caba pegou um livro em inglês pra tentar me refutar. É mole? E aí você imagina a diarreia verbal que não saiu. Aguardem. Ou então, a equipe dele que lê e traduz os textos, e aí ele só lê, porque ele fica olhando pra baixo o tempo todo nos vídeos, ó. Ele não olha pra câmera não, só olha pra baixo o tempo todo nos vídeos. Pivô e o Oleg Kunitz. Ah, Thiago, como que você sabe que ele é essa porcaria Verdade, né? toda no inglês? Que ele mesmo admitiu que é uma porcaria no inglês. Olha esse post aqui, dele próprio no X. É muito engraçado a galera mandar mensagem em inglês pressupondo que tem obrigação de saber a língua. Embora entenda uma ou outra coisa, será que ele entende The Books on the Table? Honestamente, eu nem leio. Honestamente, nem leio. O pressuposto é a pessoa, no mínimo, usar o Google Tradutor para escrever em português. Imagina o cara pagar de intelectualmente superior aos outros e que vai corrigir a desonestidade dos outros, que citam trabalhos em inglês, mas o cara só lê uma ou outra coisa em inglês e ainda admite isso publicamente. O Google Tradutor deveria patrocinar a Revolução Brasileira depois dessa, hein? E ele continua. Mas inglês é a língua universal.
Pivô. Sou brasileiro e só tenho obrigação de saber ler em português. O resto é bônus. Para um cara que se coloca no papel de refutar o meu livro, então, isso aqui é um probleminha tão grande. Pra ele que quer refutar porque, assim, o cara a gente sabe que usou que o comunista fontes... detesta matemática, porque é uma ciência exata. E aí não dá pra distorcer. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui. O meu livro, Mitologia Soviética, tem 105 referências bibliográficas de alta qualidade acadêmica, todas revisadas pelos pares e publicadas nas maiores revistas acadêmicas e universitárias do mundo. Dessas 105 fontes, só 15 estão em língua portuguesa. As outras 90 estão todas em inglês. Isso significa que mais de 85% das referências bibliográficas do meu livro estão em uma língua que o comunista não lê e não entende. E vai refutar como o meu livro? Mas me lembra que quem mesmo foi a público me chamar de mentiroso e dizer que ia revelar as falsificações do meu livro? O incrível cara que leu uma ou outra coisa em inglês. Isso aqui só pode ser piada. Esse cara deve ser algum infiltrado da CIA para acabar com o comunismo brasileiro. Foi até expulso do Partido Comunista Brasileiro. Vai vendo aí. Inclusive, ele acaba de fazer um desserviço miserável, minimizando a relevância do inglês no estudo acadêmico, dizendo que se dane, mas o certo era ele ser humilde e dizer, galera, não façam como eu. Ao invés de perder tempo fazendo react, xingando os outros e se metendo no trabalho dos outros, usem o tempo de vocês para fazer alguma coisa útil na vida de vocês e para a sociedade, tipo aprender inglês. Se ele fosse um cara comprometido com a ciência, ele faria isso. Mas como ele tá cagando para estudos sérios, ele faz uma merda dessas. Mas se ele não incentiva o público dele, eu incentivo vocês. Aprendam inglês. É fundamental para você estar atualizado com os avanços em qualquer ciência, em qualquer área profissional. Não seja um manel. Sem inglês e sem revolução. Não fique parado nos anos 80, como se a União Soviética ainda existisse. Eu coloquei na descrição para vocês, inclusive, um estudo científico revisado pelos pares, publicado agora, em 2024. Curiosamente, no mesmo ano que o camarada falou essa merda aqui. O estudo é: distância linguística ao inglês impede performance de pesquisa. Inclusive, a gente viu e vai ver um estudo de caso nesses dois vídeos aqui. Eles poderiam colocar, inclusive, a foto do Manel em algum apêndice do estudo. Pivô. E aí o estudo mostra que, na última década, o idioma inglês corresponde a 90% de todas as publicações científicas do mundo. Mas o camarada diz, o que é pro inglês? Pivô. Aí você imagina o nível soviético de qualidade dos estudos desse cara. Ele consegue me refutar tanto quanto Stalin vive. A data do computador desse menino deve ser dezembro de 1925. Mas vamos pensar como soviético de Porto de Galinhas. Imagina como deve ser mentalmente difícil para eles aprenderem o inglês. Aquela língua imperialista do cacete. O português tem que falar, não tem jeito, né? Mas o sonho dele era aprender a falar o soviético. Pena que é uma língua morta. Então, encerrando esse negócio que já tá feio já. O cara toma a iniciativa para me ofender pessoalmente, atacar o meu livro, fazendo uma análise nível ensino fundamental das fontes e diz que vai revelar as falsificações dele, sendo que mais de 85% das fontes são em inglês, um idioma que ele não entende, e precisa do Google Tradutor ainda para entender alguma coisa. Se eu fosse esse cara, eu virava um trabalhador de verdade, porque passar vergonha assim na internet é para poucos. Então, com tudo isso, a gente enterra ponto a ponto da falácia desse comunista de que os britânicos não estavam lutando contra os nazistas porque estavam tomando chazinho da tarde, fazendo vucu-vucu no meio da rua. O comunista falsificou o argumento do professor Beaver de que, apesar da desorganização do início da guerra, os ingleses estavam sim em guerra e lutando contra os nazistas, já nos primeiros dias de setembro. Vamos de mais uma evidência especializada, ó. Agora o professor Ivan Maudsley, um dos grandes especialistas sobre a Segunda Guerra Mundial, nesse clássico dele aqui, Trovão no Leste, especificamente sobre a guerra nazi-soviética. Olha só o que o professor diz aqui, confirmando exatamente isso que o professor Beaver disse, aqui na página 13, ó. Por mais ineficazes que os britânicos e franceses tenham sido em salvar a Polônia, eles realmente entraram em guerra em setembro de 1939. Portanto, a minha análise está correta e embasada de acordo com as fontes citadas. Os britânicos e franceses foram os primeiros a declararem guerra aos alemães e nos dias seguintes já estavam em combate militar contra a expansão alemã. O próprio Molotov admite isso e critica isso em um discurso oficial no Soviético Supremo Comunista. Enquanto os franceses e britânicos estavam morrendo em batalhas contra os nazistas, Molotov, nesse mesmo discurso, confirmava, na mais alta cúpula comunista, os laços de amizade entre soviéticos e nazistas e que os nazistas estavam se empenhando pela paz. Você que é comunista e está em crise existencial agora, o soviético de chique-chique nunca te falou desse discurso, né? Mas a gente entende, é humilhante mesmo um comunista ter que falar sobre isso. Não sou eu que estou dizendo que os ingleses e franceses eram antifascistas, não. O próprio Molotov confirmou isso. O seu próprio camarada Molotov confirmou isso na sua cara agora. E aí, tá gostando da aula? Provei detalhadamente como ele manipulou os trechos do meu livro para tentar me contradizer e eu mostrei que quem fez a falsificação foi ele. Aqui no meu livro você vai encontrar um estudo sério, bem feito e coerente com as fontes citadas. Ah, então você tá querendo dizer, Thiago, que seu trabalho é perfeito, não tem erros? Tá maluco, menino? Qualquer pessoa tem o direito de discordar dos pontos que eu apresento aqui, de seguir uma linha de estudos de interpretações diferentes. Mas vai ter que provar, certo, né? Mas uma coisa é alguém respeitável apresentar discordâncias ou sugestões. O comunista pode pegar qualquer crítica ao meu livro e ir pra merda tranquilo. Mas continua. Sua revolução acabou, comunista. Mas refutar comunista pirracenta é meu negócio. E eu sou bom no negócio. Então senta, observe e aprenda, que eu ainda não terminei.
Em 1 hora e 26 e 38 segundos, ele diz uma coisa interessante aqui, ó. No vídeo passado, eu mostrei pra vocês, a partir da obra do professor Paulo Vicentini, que enquanto a Alemanha já tinha devorado a Áustria, a Tchecoslováquia e estava devorando a Polônia, o governo francês estava fazendo o quê? Proibindo o Partido Comunista e perseguindo os sindicatos. Lutar contra os nazistas? Não, vamos perseguir sindicato, pô. Vamos aqui fechar o sindicato dos metalúrgicos, vamos fechar o sindicato dos têxteis, vamos fechar o jornal operário, vamos prender socialista, prender comunista. Tem 2 problemões aí, camarada. Primeiro, você não disse que ia me refutar usando as minhas próprias fontes? Tá citando Paulo Vicentini por quê? Se eu não citei o professor nenhuma vez no meu livro. Citar um autor que eu não citei no meu livro não é me refutar com as minhas próprias fontes, camarada. Tá ficando cada vez mais feio isso aí, hein? Segundo problema, o governo francês estava perseguindo os sindicatos, né? O governo francês feio. Isso não se faz. Mas você esqueceu de dizer uma coisa para o seu público, e que é mostrar sua honestidade. Enquanto os franceses estavam perseguindo os sindicatos, Stalin estava reganhando os dentes podres numa foto ao lado de um nazista, assinando um pacto secreto de amizade dividindo a Polônia e o leste europeu no meio, cacete. Aí você tá dizendo que os feios eram os franceses perseguindo sindicatos? Não esquece que enquanto os britânicos estavam lutando contra os nazistas, Molotov fazia um discurso no Soviético Supremo criticando os britânicos e franceses por serem, repete contigo, anti-hitleristas. Lembra sempre disso, antes de falar qualquer coisa contra os ingleses e franceses. E agora? Você vai contradizer Molotov, dizendo que os franceses estavam só perseguindo os sindicatos e não lutando contra os nazistas? Assim fica difícil criticar qualquer erro dos franceses enquanto Molotov assinava o pacto oficial de amizade com os nazistas. Olha a cópia do pacto aqui, ó. E mostrou amizade no a título. assinatura. Ratificado no artigo 4 ainda do pacto. Mas eu entendo que ele não está preocupado com um estudo historiográfico sério. Ele é só um propagandista comunista fazendo o papel dele. Ele nunca disse que o objetivo dele era estudar a história de verdade. Vocês estão exigindo demais dele. Essa parte aqui é divertida também, ó. Momento teoria da conspiração comunista. E aí, o Anthony Beevor, mais uma vez, ele nunca se propõe a apresentar para você qual o nível de penetração no Estado francês da simpatia ao nazismo, né? E aqui, assim como o Anthony Beevor não o faz, o Thiago Braga também não faz. Então você que assiste os vídeos dele, ou você que lê essa porcaria que ele chama de livro, você simplesmente não tem uma informação fundamental, uma informação não, aliás, né? Um elemento fundamental do quadro histórico, que explica parte da explicação em muitas dimensões do porquê a Alemanha teve vitórias tão fáceis sobre vários países da Europa Ocidental. Falei isso no vídeo passado, eu tô repetindo agora. Vamos falar rapidinho então da queda da França? Ela foi rápida, né? Mas enquanto a França lutava e perdia a guerra contra os nazistas, adivinha quem estava apertando a mão e tirando foto, sorrindo e assinando um pacto de amizade secreto com os nazistas? E é aqui que essa conspiração comunista cai por terra. Mesmo que tivessem elites pró-nazistas na França, o país não se aliou aos nazistas e nem assinaram pactos secretos de amizade antes de serem invadidos, como fez a União Soviética. A França só caiu depois de ser invadida e entrar em guerra com a Alemanha. Enquanto isso, em Moscou... Isso ele esqueceu de dizer que os franceses não fizeram antes de serem conquistados. Mas ele não vai te contar que de 1939 a 1941 o nazismo foi uma bênção para a União Soviética também. Graças à ajuda e negociação mútua secreta entre os dois regimes, a União Soviética conseguiu invadir e conquistar tantos territórios com a sua máquina de guerra. Novamente, quem diz isso não sou eu, é o próprio Molotov, o maior camarada de Stalin, no seu discurso no Soviético Supremo de 31 de outubro de 1939, que está aqui no meu livro, transcrito para vocês. Isso é o que eu encontrei na internet sobre territórios com a sua máquina de guerra. Novamente, quem diz isso não sou eu, é o próprio nono maior camarada Detalhe no seu discurso no Soviético Supremo Estamos de olho de 31 nós de da outubro Silva. de 1939. Dê uma olhada. Ouviram a Siri, né? Ela sabe de tudo. Houve um problema. Tente novamente. Cala a boca, Siri. A França caiu rápido, né, camarada? Mas ela caiu lutando contra os nazistas. Em menos de 2 meses, foram 90 mil franceses mortos, 200 mil feridos, 2 milhões de prisioneiros. Isso sem contar as 68 mil baixas britânicas, 23 mil baixas belgas e 10 mil holandesas. E aí, enquanto milhares caíam na França lutando contra os nazistas, Stalin assinava um pacto de amizade secreto, dividindo a Europa com quem? Ou seja, comunista tem que limpar muito a boca suja antes de acusar os outros países de qualquer apoio ao nazismo. Para enterrar esse show de bizarrice comunista de uma vez por todas, saca só o que outro especialista que eu também cito no meu livro, o professor Victor Davis Hanson, na sua obra As Segundas Guerras Mundiais, que é uma obra fantástica também, publicada pela editora Basic Books. Olha como ele resume de forma irrefutável o papel dos britânicos no conflito inteiro, do início ao fim dele.
Página 57, ó. A Grã-Bretanha foi a única potência aliada que travou toda a guerra contra a Alemanha e seus parceiros do eixo, desde 3 de setembro de 1939 até a rendição formal do Japão em 2 de setembro de 1945, na Baía de Tóquio. Dos que se tornariam as 3 grandes nações aliadas da Grã-Bretanha, da União Soviética e dos Estados Unidos, apenas a Grã-Bretanha iniciou hostilidades contra uma potência do eixo sem ter sido atacada diretamente quando entrou nominalmente em guerra em nome da sua aliada Polônia. A Grã-Bretanha e seu império, não a França, os Estados Unidos ou a União Soviética, foi também a única nação aliada que alguma vez enfrentou a Alemanha sozinha, desde a queda da Europa Ocidental em maio de 1940 até a invasão da Rússia em junho de 1941. Com bem menos de metade dos recursos materiais e humanos dos Estados Unidos, ainda assim lutaria na Europa, Itália, Sicília e norte da África, no alto mar e abaixo dele, no Pacífico, e juntamente com os Estados Unidos conduziria uma dispendiosa campanha de bombardeio estratégico na Europa. Isso aqui cala a boca de comunista falsificador. Enquanto Stalin e a União Soviética davam de mamar para os nazistas, os ingleses estavam lutando sozinhos contra eles. Isso aqui é consenso acadêmico. Isso aqui é o que eu argumento no meu livro. Apesar dos erros estratégicos e militares do início da guerra, o Reino Unido foi a única grande potência combatendo o nazismo até 1941. De qualquer forma, eu não discuto no meu livro, Mitologia Soviética, a guerra inteira não. Esse meu capítulo é só sobre os pactos nazi-soviéticos, os protocolos secretos que duraram de 1939 até 1941 e os seus efeitos nos países invadidos e conquistados por meio deles. Depois disso, não tem mais pacto entre comunazes, porque Hitler rasgou no meio todos os pactos quando invadiu a União Soviética. Olha como o título do capítulo do meu livro ele é muito claro. Minha análise acaba exatamente quando os pactos acabam, no dia da invasão. Isso é coerência metodológica. O comunista até tenta falsificar, mas meu livro se encaixa como uma engrenagem de um relógio inglês. Tá aprendendo? É assim que se destrói mentira e falsificação comunista para não deixar sobrar nada. Só que aqui eu já provei e derrubei em sequência toda essa falácia porca desse comunista de que eu falsifiquei as fontes do meu livro. Mas sabe quem falsifica descaradamente as citações do professor Beevor? Adivinha só. Olha aqui o que o camarada diz. Aí, em outro momento do livro do Anthony Beevor, ele fala sobre a disposição de luta da Inglaterra e da França no caso da Guerra de Inverno, né, no conflito entre União Soviética e Finlândia. Que a gente já comentou no vídeo passado, eu não vou voltar a explicar esse tema e tal, eu só quero mostrar pra vocês o seguinte, prestem bem atenção. Isso é na página 64 do livro do Beevor. 4 dias depois, o ministro do exterior finlandês fez um contato inicial com Madame Alexandra Kollontai, embaixadora soviética em Estocolmo. Os britânicos, e principalmente os franceses, esperavam ajudar a resistência finlandesa. Por isso, sondaram os governos sueco e norueguês para obter direito de passagem para uma força expedicionária em apoio aos finlandeses. Os alemães ficaram apreensivos e começaram a estudar a possibilidade de enviar tropas à Escandinávia para evitar um desembarque dos aliados. Os governos britânico e francês também consideraram a possibilidade de ocupar Narvik, a Noruega, e áreas mineradoras no norte da Suécia, de modo a cortar o suprimento de minério de ferro para a Alemanha. Mas os governos sueco e norueguês temeram ser arrastados falar que fez falsificação, acredito que sim. Para a guerra. Recusaram o pedido de britânicos e franceses para cruzar seu território e ajudar os finlandeses. Então, veja, ao mesmo tempo que os governos liberais burgueses, né, da França e da Inglaterra, estavam simplesmente fingindo um combate com a Alemanha nazista. Mas o professor Beevor não diz que os britânicos e franceses estavam só fingindo. Tanto é que o professor diz que os alemães ficaram apreensivos e planejaram o envio de tropas para a região. Os alemães levaram a sério a postura dos ingleses e britânicos, mas o soviético de Mossoró diz que eles estavam só fingindo. Viu como é gostoso pegar comunista na falsificação? Ele altera o sentido da explicação do professor para dar a entender uma coisa que o professor não disse, de que os ingleses estavam só fingindo querer apoiar a Finlândia, que eles não tinham interesse nenhum na guerra. Quando o professor não diz isso, mas sabe por que eu sei disso? Aqui, ó. Eu li a obra do professor, eu tenho ela aqui. Mas enquanto ingleses e franceses estavam lutando contra nazistas, Hitler e Stalin estavam como? O cara me acusa de falsificar as fontes, mas ele tá fazendo doutorado nisso. Vai vendo como o cara é bom em metodologia. Lembra que eu tava quieto. E professavam abertamente simpatias pelo nazismo. E no caso da França, uma das prioridades era perseguir o movimento operário. Colocou na ilegalidade o Partido Comunista. Estava perseguindo líderes sindicais, líderes políticos, inclusive deputados socialistas. Já refutei isso aqui. Próximo. Eles estavam se dispondo a entrar com tudo na guerra de inverno a favor da Finlândia para impor uma derrota à União Soviética. Evidentemente, para quem defende a teoria do totalitarismo e diz que o pacto de não agressão entre Stalin e Hitler foi uma atração natural de dois regimes totalitários, é preciso fingir que os soviéticos não tinham todas as razões do mundo para acreditar que França e Inglaterra não tinham compromisso nenhum com firmar uma aliança antifascista contra a Alemanha nazista, porque na verdade o grande inimigo para eles era de fato a União Soviética. Não era, tanto que eles declararam guerra só à Alemanha nazista. E que o objetivo era
era jogar a Alemanha nazista contra a União Soviética, deixar que eles se matassem e, se pá, apoiar a Alemanha nazista no extermínio da União Soviética. Stalin também estava torcendo para os ocidentais se matarem, camarada. Vamos ser hipócrita, não. Né? Então, quem trabalha com a teoria do totalitarismo tem que, inevitavelmente, falsificar a história. Legal, não sabia que você trabalhava com a teoria do totalitarismo, não. E omitir essas informações que eu trouxe aqui pra vocês, citando um próprio livro, que é base, o livro do Tiago Braga, que é o livro do Anthony Beeville. Todo mundo viu que você tentou, mas falhou miseravelmente. Mas calma que o camarada tá sem freio e ele vai continuar me refutando sem pena. Pelo menos ele jura que me refutou, tanto quanto ele jura que vai cuspir na cara dos ministros do STF. Agora ele vai pro subtítulo A Paralisação de Stalin, que tá dentro desse meu mesmo capítulo 3 sobre o Pacto Nazi-Soviético. Então pega um lanchinho, coisa leve pra não engordar, e vem contigo. Ele vai falar da suposta paralisia de Stalin, né? É o nome, inclusive, no subtópico do livro dele. Paralisação de Stalin. Pois bem, eu achei estranho. Veja, neste capítulo do livro do Tiago Braga, ele cita um autor que é provavelmente o autor mais importante do mundo sobre a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que é o Geoffrey Roberts, que é um historiador respeitadíssimo, altamente conceituado na história da Segunda Guerra Mundial, com foco em diplomacia e história militar soviética da Segunda Guerra, é professor de História Moderna na University College Cork, University College Cork, na Irlanda, e foi líder da escola de história da UCC. Eu tô lendo aqui a breve descrição dele no Wikipedia, né? Então, o Geoffrey Roberts, ele escreveu um livro que é incontornável, né? Que é o Stalin's War, né? Meio que uma tradução literal vulgar seria As Guerras de Stalin, por aí vai. Imagino que seja isso. Se não for, tô falando errado, o Maxwell vai colocar aí na tela. Relaxa, tá certinho, pô. Pois bem, o Tiago Braga, na bibliografia do terceiro capítulo do livro dele, ele cita o Geoffrey Roberts. Cita, só que quando ele vai falar diretamente da participação soviética na Segunda Guerra, a partir da invasão nazista, Ué? ele simplesmente não trabalha com o livro do Roberts, o Stalin's War. E eu fiquei assim, gente, que porra é essa? E aí, nesta parte, a partir de A Paralisação de Stalin, ele fundamentalmente trabalha só com Oleg Kunitz, né? É fundamentalmente tudo baseado em uma citação. O resumo é basicamente esse. E aí você fica assim, pô, o que foi que aconteceu? Não faz sentido, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que aconteceu. E aí... Muito bem. Para contrapor a minha tese de que Stalin ficou paralisado, ele vai usar o professor Geoffrey Roberts. O mais legal é que ele rasgue elogios ao professor. Isso vai ser ótimo para nossa análise. Tô ansioso. Aqui ele diz que eu só citei basicamente o professor Kleveniuk. Pois é, né? Citei só o professor Kleveniuk. Sabe quem é o professor Kleveniuk? É um dos maiores especialistas mundiais na era de Stalin. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Olha aqui na página oficial de uma das maiores universidades da própria Rússia, a National Research University Higher School of Economics, onde ele é professor desde 2014. Ele ganhou prêmios pela própria Universidade Russa como melhor professor em 2015, 2018, 2020 e 2024. Eu só citei ele só. Mas o soviético de Chique mentiu e falsificou meu trabalho de novo. E aí passa essa vergonha aqui. Agora, lembra do professor Geoffrey Roberts? Ele continua mandando nos elogios aqui. O Geoffrey Roberts, né? A obra dele, mundialmente respeitada, é mundialmente reconhecida, é o cara que é referendado em todo mundo como um dos principais historiadores da Segunda Guerra Mundial. E finalmente uma coisa que eu e o Manel concordamos. O professor Geoffrey Roberts é um grande estudioso sobre Stalin e a Segunda Guerra Mundial. E é exatamente por isso que eu também cito o professor Geoffrey Roberts várias vezes no meu livro. Mas o comunista está fazendo pirraça porque eu não citei o professor Geoffrey nesse trecho aqui que ele queria que eu citasse. Quem esse comunista pensa que é? Um soldado de Stalingrado? Eu expus a postura e a paralisação de Stalin até o início da invasão, no momento da quebra dos pactos. Eu não disse que Stalin ficou paralisado a guerra inteira, que foi fraco a guerra inteira. Depois ele se recobrou. E ele pode ter sido um grande generalíssimo mesmo, um grande estrategista militar, fundamental para a vitória aliada e soviética também. E sobre essa performance de Stalin durante toda a guerra, eu acho coerente, inclusive, as interpretações do professor Geoffrey. Mas repara que agora ele não está mais falando em falsificação ou distorção. Agora você tem que citar o autor que eu gosto. Se você não citar aqui nesse trecho, eu faço pirraça no seu trabalho. Olha como esse vídeo dele é uma bagunça. Vai vendo como ele é um exemplo metodológico. Se a gente for citar cada autor que soviético de apartamento quer, no momento que ele quer, o trabalho vira uma porcaria apologética comunista. Igual esse vídeo que eu acabei de destruir e que o comunista disse que é o melhor vídeo sobre a Guerra da Coreia. Por quê? Porque os autores foram escolhidos e manipulados para fazer apologia descarada ao regime comunista. Mas se você acha que o comunista não poderia passar mais vergonha, não tema. Agora vai ficar muito pior. De 1h40 a 1h46 ele vai citar um trecho grandão do meu livro. Ouçam com atenção e paciência com essa voz chata desse comunista. Então vamos lá, a gente vai começar lendo os trechos do panfletinho do Tiago Braga, né? Pra ver como ele coloca a questão. Vamos lá, a partir da página 204, né? Já começa a mera propaganda ideológica. Por isso, a única estratégia real na mente de Stalin era apaziguar os nazistas, ganhar tempo e torcer para que a situação internacional ficasse de alguma forma favorável. Ele já começa com um absurdo, né? Isso aqui não tem sustentação nenhuma, não tem base nenhuma, mas é isso, né? A construção de uma narrativa ideológica falsa para os objetivos dele.
Posso falar? Baita argumentaço. E com os pactos nazi-soviéticos, Stalin demonstrava de maneira clara como ele não queria a guerra com Hitler, estava disposto a favorecer a Alemanha com todo tipo de itens e matérias-primas que eles precisavam para continuarem suas guerras no Ocidente. Stalin estava tão crente de seus pactos com nazistas e que Hitler não atacaria, que ele não acreditava nos relatórios e ignorava avisos sobre o avanço nazista. Isso também é uma mentira acadêmica, se eu não me engano, é crime sim. deslavada. Mas vamos Tá ficando bom. Não, dá pra processar, né? Mas não sei se o Thiago vai fazer. Será que Um dos argumentos, camarada. Tô gostando. A gente pode parar por aqui, porque ele só vai praticamente ler os parágrafos inteiros na sequência sobre a paralisia de Stalin. São 10 minutos seguidos só lendo o meu livro. Você pode ver o trecho completo do vídeo dele, que vai de 1h40 até 1h50 direto. Então vamos logo para as partes onde ele faz a análise metodologicaça dele sobre esse subtítulo. Presta atenção nesse trecho aqui, gente. Destaque aqui. O discurso fica a cargo de Molotov. Na versão do discurso que não foi ao público por motivos óbvios e que ficou guardado nos arquivos, Molotov admite que o governo alemão não teve nem uma vez motivo para reclamar que a União Soviética não estivesse cumprindo o acordo. Esse discurso aqui foi editado por Stalin. O Thiago Braga, como ele quer sustentar a narrativa do Stalin paralisado em depressão, ele só não diz uma coisa básica. O discurso lido por Molotov foi editado por Stalin, né? 1 hora antes do discurso ser lido. E, veja, só essa informação já mudava o caráter do fato citado. Aí quando ele termina de citar esse trecho longo, ele vai fazer a análise complexamente metodológica dele. Agora, se preparem que a metodologia é no padrão nós, o povo soviético. O Thiago diz assim, ó, seguindo o Oleg Kunitch, que é um livro muito ruim, diga-se de passagem, que é o Thiago é isso, não fez pesquisa nenhuma, né? Ele pensou assim, eita porra, peguei, ó. O professor Kleveniuk e sua obra são ruins, né? Será que é porque ele expõe abertamente os crimes desumanos de Stalin e isso fica ruim para a propaganda comunista? Aliás, o professor Kleveniuk é tão ruim que uma das maiores universidades da Rússia o premiaram 4 vezes como melhor professor da instituição. Inclusive em 2015, no mesmo ano que ele lançou essa biografia linda de Stalin que eu citei tantas vezes no meu livro. Inclusive, essa mesma biografia de Stalin que eu cito e o comunista diz que é muito ruim, ganhou o prêmio de melhor livro de 2016 pela mesma universidade russa. Jesus Christ, esse comunista é muito ruim. Mas quem diz que o livro do professor Kleveniuk é ruim é alguém de autoridade. É o único nordestino que lutou em Stalingrado, no cerco de Leningrado, e que matou mais nazistas que o T-34. A referência acadêmica do ex. Nós, E, olá, o vídeo é tão extenso que... o povo soviético. Só que eu acabei descobrindo uma coisa que vai deixar o comuna magoado. Sabe quem cita o professor Kleveniuk como referência nos seus trabalhos? O mesmo professor e historiador que o comunista tanto elogiou. O professor Geoffrey Roberts. E no mesmo livro que o comunista cita. Olha aqui, ó. Que eu também tenho. Ó, Stalin's Wars. O professor Roberts cita o professor Kleveniuk em 12 referências. Fora as outras 3 em que o nome do professor foi digitado errado, como nessas referências aqui. Inclusive, na nota 60 aqui dentro do livro, o professor Roberts reconhece a qualidade do trabalho do professor Kleveniuk. Olha só o que ele mesmo diz aqui, então, na nota 60 da introdução. Ó. De acordo com O.V. Kleveniuk, de 1930 a 1940, pelo menos 726 mil pessoas foram executadas. A maioria delas entre 1937 e 1938. A história do Gulag, da coletivização ao grande terror e Yale University Press. Olha que legal, o professor Roberts acabou de citar esse livro que eu também tenho, eu também cito no meu livro Mitologia Soviética, a história do Gulag, do professor Oleg Kleveniuk, uma obra indispensável para a gente entender o terror que foi esse sistema de campo de concentração e trabalho escravo soviético. Mas tem mais, bora continuar na nota do professor Roberts aqui, ó. Há um amplo debate sobre as origens e o caráter do grande terror, inclusive sobre o número de mortos e presos. Os números de Kleveniuk estão entre os mais baixos, mas baseiam-se em extensas pesquisas de primeira mão nos relevantes arquivos russos. Inclusive, em uma entrevista à Universidade de Yale, agora, em 2024, olha só o que o professor Roberts diz sobre a biografia de Stalin do professor Kleveniuk. Existem biografias muito boas de Stalin, mais recentemente as escritas por Stephen Kotkin e Oleg Kleveniuk. Puxa, o professor Roberts dizendo que a biografia de Stalin do professor Kleveniuk, que eu usei e citei no meu livro, é muito boa. Pede licença pra cagar e sai da internet, comunista. Esse é o autor que eu cito no meu livro. É o autor que o comunista chama de ruim, mas que é citado como referência, uma boa referência, pelo próprio autor que o comunista gosta. Eu amo, simplesmente amo fazer comunista passar vergonha. Mas assim, eu tenho que parabenizar o camarada nesse caso, porque ele tem que ter muita coragem para dizer em público que o trabalho do professor Kleveniuk é ruim. Porque a chance dele passar vergonha, tipo essa, era muito grande. Qualquer pessoa que estude minimamente a história soviética já ouviu falar do professor Kleveniuk e sabe da relevância dele nos estudos soviéticos. Não tem como falar do professor Kleveniuk e não ser esculachado desse jeito. A propósito, eu lembrei de uma outra coisa aqui. O soviético de Pernambuco também disse que o professor Anthony Beevor é um péssimo historiador. Palavras dele. Olha aqui. E aí o Anthony Beevor, que é um péssimo historiador, diga-se de passagem... Nossa! Coitado do tio Beevor, um britânico tão fofo e estudioso que dedicou anos da sua vida para nos informar a história militar do século XX, sendo tratado assim por um comunista de apartamento. Mas será que dessa vez pelo menos ele acertou? Valha-me Deus. Eu citei tantas vezes o professor Beevor no meu livro, tô até com medo agora. Peraí, tive uma ideia.
Deixa eu dar uma olhada aqui no livro do professor Geoffrey Roberts, já que o comunista elogiou tanto, né? Quem sabe o professor Roberts não citou positivamente o professor Beaver. Ou não, né? Porque um professor bom como o professor Geoffrey Roberts, que a gente concorda, jamais recomendaria um professor ruim como o professor Beaver. Eita, peraí, encontrei uma coisa aqui. Nota 26 do capítulo 9. Pode ver que o professor Roberts vai concordar com o comunista de Chic-Chic dizendo que o professor Beaver é péssimo mesmo. Tá. Sobre a Batalha de Berlim, veja as análises de Maudsley, que eu também tenho aqui, Reed, Fisher e... Beaver. Anthony Beaver? Não, não é possível. O bom professor Geoffrey Roberts teve a coragem de recomendar a leitura do professor Anthony Beaver? Professor Geoff, como o senhor ousa contradizer o nós, o povo soviético? Cuidado que seu livro vai ser expurgado na Revolução Brasileira, hein, professor Geoff? Deve ter sido um engano, não pode ser. Eu duvido que o professor Roberts cometeria o mesmo erro 2 vezes no seu livro. Pera aí, tem mais 2 referências aqui ao professor Beaver? Anthony Beaver, Berlim, e Anthony Beaver, Stalingrado. Inclusive eu tenho aqui, ó, Anthony Beaver, Stalingrado e Anthony Beaver, Berlim. E o professor Roberts colocou como referências recomendadas do livro dele? Tô entendendo mais nada. Se eu fosse esse comunista, eu comprava uma passagem de ida de trem para Cuba e não voltava mais. Mas depois de toda essa esfregação no meio da cara desse comunista, eu fiquei em dúvida. Quem será que é péssimo ou de baixa qualidade? Os professores Beaver, Kleveniuk e Dmitri? Ou o soviético de Chechel? O maior pesadelo de comunista é a checagem dos fatos. Isso aqui mata comunista. E é assim que se combate a mentira dele, com informação verificada e de qualidade. Por isso eles só vão para debate com esses despreparados, que aí é só sair jogando um monte de dados falsos, estatísticas falsas, que ninguém vai checar nada. Mas calma que eu tô só no aquecimento ainda. Ainda sobre o cagaço de Stalin, o comunista diz que a única evidência que eu cito no meu livro de que Stalin ficou paralisado é o discurso de Molotov à nação, que Stalin editou. Sério? Que essa foi a única evidência que eu cito no meu livro de que Stalin ficou paralisado no dia da invasão nazista? Não. Esse trecho do discurso de Molotov é a admissão pública de como realmente os comunistas foram leais em seus acordos com os nazistas. Por isso o professor Kunitz conclui dizendo: estava implícito nessa escolha de palavras a ideia de que havia um entendimento entre 2 países. É engraçado que ele lê aqui, mas ele... assim... tá escrito algo e ele fala outra completamente diferente. Que pudesse ser Nem tenta, tipo, falar ele fala cu mesmo, cu. traído. Um negócio também tosco. E aí, não vou cansar vocês não, viu, gente? Na página 207, o Tiago Braga diz: na mitologia soviética, uma das missões históricas do comunismo era destruir o nazismo. Por isso, a União Soviética precisava ganhar tempo para se preparar. E o pacto de não agressão com os nazistas foi fundamental nesse grande plano. Entretanto... Será que o Comuna não leu meu livro? Ou tá falando merda? Ou os dois? Coloque nos comentários aí o que você acha. Mas vamos lá, no meu livro, nas páginas 172 a 174, eu mostro uma gama de evidências defendidas nos estudos do professor Kleveniuk com a respectiva referência na obra. Viu como o comunista é desonesto e criou um espantalho para dizer que a única evidência que eu apresento é só o discurso de Molotov. E o professor Anthony Beaver confirma exatamente isso aqui, no seu outro clássico, ó, que eu já mostrei para vocês. Stalingrado, cerco fatal, aqui na página 24. Olha que interessante. As notícias vindas do fronte no decorrer dos dias seguintes eram tão catastróficas que Stalin, cuja natureza belicosa continha uma forte veia de covardia, convocou Beria e Molotov para uma discussão secreta. Deviam fazer a paz com Hitler, fossem quais fossem o preço e a humilhação, exatamente como o acordo de Brest-Litovsk em 1918? Talvez pudessem abrir mão da maior parte da Ucrânia, Bielorrússia e dos estados bálticos. O embaixador búlgaro Ivan Stamenov foi convocado ao Kremlin. Molotov perguntou-lhe se aceitava agir como intermediário, mas para espanto deles, Stamenov recusou. Stalin tinha uma forte veia de covardia e chamaram o embaixador da Bulgária para intermediar um acordo com Hitler ainda, meus amigos. No dia da invasão. Mas o embaixador da Bulgária estava mais confiante no Exército Vermelho do que Stalin, meus amigos. Stalin não queria lutar contra Hitler em nenhuma hipótese. Estava disposto a fazer todo o possível para manter a amizade com ele. Né? A luta só começou porque Hitler quis começar, não Stalin. Então aqui, mais uma evidência de como os meus argumentos no livro estão de acordo com grandes autoridades no assunto citadas e referenciadas no meu livro. Portanto, o meu livro, Mitologia Soviética, é um estudo sério, com fontes excelentes, de grande qualidade e uma sólida metodologia de pesquisa. E o comunista é só um falsificador, parasita invejoso. Grita socorro e chama sua equipe para te ajudar, camarada, porque eu sozinho tô passando rolo compressor no farol. Mas não fique triste não, porque eu ainda nem terminei. Mas não se afoba não, comunista, que eu acabei de chegar na metade da sua costa só. A segunda parte vem animal também. E você não vai querer perder um segundo. Recommend to my audience. I read it myself. In case I need to consult it. Very good.
Esse aqui, ele não vai ter coragem de olhar lá no canal dele, não, hein? Esse aqui não vai.